Fala, gurizada medonha! Estamos de volta para mais uma transmissão na telinha do Racing's Life. E agora já foi dada a ordem de ligar os motores, os carros estão indo para a pista. Nós vamos aí na carona do buchinho em instantes, então, a largada finalmente. Um atraso aí de 1 hora praticamente que a gente vai ter. E já tem carro parado. Será que é o Boba Fett? Tem um carro parado lá no meio da pista. Well, Dave, earlier you heard Kim mention that over 80% of the fans here this weekend are first-time attendees to a NASCAR race. To that point, Denny Hamlin sensed their enthusiasm yesterday. In fact, he loved it so much. Então a prova da X-Finch a gente transmitiu ontem até a volta 25, que é quando a prova foi interrompida por conta de raios. No momento aquele não tinha chuva, mas tinha raios, então não podia dar continuidade à prova. Foi remarcado para hoje ao meio-dia, choveu a tarde inteira e agora que liberaram a pista para a Cup. Foi declarado então o campeão, o vencedor da Xfinity Series, o Cole Custer, que é aquele que largou na frente e liderou a prova inteira, as 25 voltas que teve, 25 das 55, se eu não me engano. Aqui nós vamos ter 100 voltas na Cup Series, 220 milhas. E aí finalmente vai começar a prova, então eles não podem também demorar demais porque vai escurecer lá. No local agora é 5h20 da tarde, só que é 5h20 com o céu encoberto, então escurece um pouquinho mais cedo. Tomara que dê para fazer todas as 100 voltas. Vamos ver aí, muitas emoções nos aguardam. Eu imagino que essa prova da Cup vai ser melhor do que a prova da Xfinity Series. Eu acredito. Então, o vencedor foi o Cole Custer, o segundo colocado foi o Nemechek, o terceiro foi o Justin Allgaier. E o Nemechek segue na liderança do campeonato, com o Austin Hill em segundo. O Cole Custer é o terceiro no campeonato, ele subiu aqui. Ele subiu algumas posições, uma posição pelo menos, que é a posição do Justin Allgaier. That they have to have a crew member help them with. They can come to pit road this time by and they will still get their starting position even if they come out of line. Yeah, there's no reason. You see the rag right there kind of stuffed in the door pad. You see over here to the left. Então agora nós estamos na 18ª etapa da temporada da Cup Series.
em instantes a largada. Vamos agitar esse chat aí, pessoal. O Flávio Killer está aqui. Diz que o Jenson Button vai ganhar essa bexiga hoje. O Clóvis Lewis Eugênio tá chegando aqui dando boa noite, dando boa transmissão. Bora, Button. O Flávio dizendo: quero ver alguém atravessar essa proteção e ficar do outro lado na contramão. Caos. Gordura do McDonald's engasopou. Acho que ainda poderá ser 8 aberto com cruzamento em comum, igual no Destruction Dev. Seria o caos, adoramos o caos. O Derek Caos tá correndo hoje? Eu acho que não, né? O Derek Caos não tá correndo agora. Ele é da outra categoria. Então o Danny Hamlin vai largar na primeira posição, ao lado do Tyler Reddick. Shane Van Gisbergen vai largar na terceira posição, depois o Christopher Bell. Daniel Soares, Michael McDowell, Kyle Larson, Jenson Button, Joey Logano e AJ Almeidinha são os 10 primeiros colocados. Um total de 37 carros vão largar hoje. E vamos ver o que vai dar então, né? Dessa etapa aí que finalmente vai começar. Eles estão mostrando a diferença dos pneus slick e dos pneus de chuva. O Flávio perguntando qual é o carro do Button. Deixa eu ver aqui. Jenson Button, o carro número 15. Ele tá largando na 8ª posição. Tem mais algum outro piloto? Quem ia correr era o Jimmy Johnson, não vai. Eu não lembro quem é que vai correr no lugar dele. E tem algum outro piloto que tá vindo de fora aí? Eu acho que é só o Button, né? Acho que é só o Button. Me corrijam aí se eu tiver errado. O Keselowski tá na 20ª posição, o Blaine na 17ª. O Austin Cindric, cadê o Austin Cindric aqui? Tá na 31ª colocação. Em instantes, a largada. Então estou acompanhando aqui pela Abu Dhabi Sports. Pra quem tá chegando agora, Abu Dhabi Sports. Tem aquele outro link que eu deixei lá no chat lá no começo, que é o do Dr. Waffle Puff. Só que aquela lá é a transmissão que eles passam comerciais. Eu prefiro essa daqui da Talibã Sports. Quem é mais que tá aqui? Só o Flávio e o Clóvis. Temos 7 acompanhando simultaneamente. Alguns não comentam, né? Nem todo mundo que está assistindo comenta a prova. Lá antes, mais cedo, o Henrique Cavalcante tinha comentado. Eu não sei se o Henrique Cavalcante está aqui agora, mas ele estava aí quando eu abri a transmissão. Estamos aí com 1h13 de live. Eu abri mais ou menos umas 6h15, porque estava previsto para 6, e aí começou a ter imagens um pouquinho depois. Quer dizer, eu agendei para 6 a live, mas a live era a corrida era para ser 6h30. Então tem 1 hora de delay. Os pilotos, então, a gente pode ver que eles estão passando pelo pit, justamente para memorizar onde que vai ser a parada deles. E uma coisa que eu estava comentando ontem na Xfinity é que ficou muito apertado ali. Os carros ficam na hora do pit ali, se para todo mundo junto. Por exemplo, numa bandeira amarela, que é o que aconteceu lá, deu confusão na entrada e saída, porque ficou muito apertadinho para botar os carros ali. Ó, tem água na pista, vai dar um sprayzinho, acho que nada muito exagerado, porque tem trechos que ainda está úmido, mas o bruto da água que tinha na pista, os Jet Trials já resolveram. Eles já deram uma boa limpada.
Pelo menos acho que é o suficiente para os carros não aquaplanarem. We don't know what to expect on the first ever street course. Got a taste yesterday. That's been compounded today with the wet weather. Quem é esse daí? A segunda posição, esse é o Tyler Head, que tá largando ao lado do Denny Hamlin na primeira fila. Vamos na caramba do Tyler Head. Pô, aqui o carro do buchão. Olha, eu vou torcer pro Button, cara. Eu acho legal quando vem esse pessoal aí de fora pra participar. Eu acho bem legal. Eu vou aproveitar então aqui que não começou a corrida ainda. Vou abrir aqui o meu combustível. Falem se o áudio tá bom, pessoal. A minha voz em relação ao áudio de fundo. Me digam como ele tá. You know, it didn't have run any water across of it. Now it does, because water's draining from one direction going across the racetrack. Tomara que dê para fazer a corrida inteira sem problemas de chuva e tudo mais. Where they can accelerate and where they got to be easy on acceleration, and it's going to change every lap. A ton to learn in a short period of time. And you may be wondering, where's our other colleague from the broadcast team, Dale Earnhardt Jr. Temos 5 assistindo agora. And right now having a little difficulty with his audio. There he is, getting ready. Obviously in one of the fastest parts. Ajuda a gente aí, pessoal, compartilha. Dá um tapinha no like. O Jorge disse que voltou, link compartilhado, valeu. Ó, o Carlos Manguini chegou aqui, tá dando boa noite. But that's right at the end of DeSable Lakeshore Drive, and we've seen cars get upwards of 160 miles an hour. Now that's in dry conditions. Yeah, but you see right there, right? There's patches, there's concrete. We talk about changing conditions, and here's the challenge. This is the right-hand corner that the drivers are going to have to make. It's almost like threading a needle, right? You got to be just barely off that wall to the right. Teve muita gente reclamando lá nos grupos da pista. Eu gostei. Eu gostei dessa pista, uma pista larga, tem curvas boas, curvas redondinhas. Ó, então aí, ó, os dados da prova: 20 voltas o primeiro estágio, 20 voltas o segundo, 55 voltas no último estágio e a janela de 35 a 37 voltas. Então eles poderão fazer aí 2 paradas durante a prova. Isso é o mínimo, né? O mínimo 2 paradas eles vão fazer, porque se tiver as amarelas ali, às vezes esses caras fazem mais paradas. Manuel, 25 voltas no segundo estágio. Ah, perdão. É 20, 25, 55. Perdão, valeu aí pela... Eu li 25 e escrevi 20 aqui na minha anotação. Lá entrou no comercial, então não vai ser nessa volta. Eles vão dar a largada. Jorgito chegou aqui, tá dando boa noite. Aos poucos a galera vai chegando. A gente tá agora com 8 simultâneos. Dificilmente a gente vai sair assim de 10 simultâneos. 10, 15 dificilmente. Porque como tem a transmissão lá na Band Esportes, o pessoal quer ver com imagens, né? Mas é interessante que quando não tem lá, pra onde que o pessoal corre. Pra onde que o pessoal corre quando é a hora do aperto? Racing's Life. Infelizmente hoje eu vou sozinho, já tava ontem sozinho mesmo. O pessoal do Racing's Life ali ou estão trabalhando, ou estão viajando, ou estão sei lá o que, e aí não, um tá doente, cada um tá uma coisa ali. Aí o Gustavo poderia vir, mas ele foi ver as 24 horas inteiras lá de Spa.
Então ele agora da tarde ele ia dormir. Ele ia acordar para ver a Indy e ia voltar a dormir depois. Ele não acompanha muito a NASCAR. The green flag here in the first ever street race. 25, 55 voltas. We mentioned A Dex 20 era 15, 15. 25. Has our Hall of Famer Dale Jarrett alongside the big man Brad Doherty right there in one of the most beautiful spots. What are you guys expecting here as we get ready to start this one? We're just like the drivers, had no idea what to expect. This is uncharted territory, basically. You know, it was going to be hard enough, Brad, to start with, but then you add the element that you've got puddles at some parts of the track, wet conditions. Hora do Monster, né, Flávio? Understand exactly what they're getting ready to get into, to be quite honest. Eu gosto mais dos Monster de chá. Acho mais gostoso, não tem gosto de energético, que nem aquele tradicional preto. We're going to be racing on, so I think it's going to be an adventure. The only thing I'm worried about is my hair, though. It's getting flown around up here a little bit. Yeah, back to you guys to call this. We'll be listening and watching, guys. Yeah, make sure to make that hair look good down there, Brad. Yeah, it should be. Não é Red Bull. Eu não tomo Red Bull, não gosto. Around all the fans, taking in all the sights, but this is what we're here for, right here. These cars lining up 2 by 2, getting ready for the start. Carro madrinha apagou as luzes. Finalmente vamos para a largada. Denny Hamlin has earned the right to lead the field to green. That is the reason there's a Toyota pace car. I thought a cool little touch for the street course, right? The Toyota, a Ford, and a Chevrolet. Whoever had the pole gets to lead the field to green. Steve, one of the fun things that we are able to do when we go to a road course is sometimes we will do them radio style, and by that I mean that we'll go from broadcaster to broadcaster in the different areas around the course. Tudo pronto para a largada. E vamos agitar esse chat aí, pessoal. Hoje eu tô sem comentarista aqui, então a gente tem que... Eu vou ficar conversando com vocês aqui, mas tem que mandar bastante chat aí. Pra eu não ficar, pelo menos aquelas partes que não tem muita disputa ali, pelo menos eu tenho alguma coisa pra ficar falando aqui com vocês, ter assunto aqui. Então eu preciso dessa ajuda de vocês aí nos comentários. Daqui a pouquinho, então, no final dessa volta, teremos finalmente a largada. Com delay de 1 hora. E esfreguem suas mãos. 100 voltas de pura emoção. Vamos lá. NASCAR Cup Series, 18ª etapa da temporada. Vamos que vamos. Jorge Gabriel, merecemos porque haja chuva e raios para atrapalhar. Agora sim. O Flávio dizendo que parece que a chuva deu trégua mesmo, então vamos lá. Vamos lá, zona de reaceleração e bandeira verde. Começam as 220 milhas de Chicago. Olha a briga pela primeira posição, veio o Tyler Reddick por fora, tentando a ultrapassagem, consegue a ultrapassagem em cima do Denny Hamlin. O Denny Hamlin tenta ainda se manter ao lado, vai tentar a recuperação ali no final da outra reta. Os dois ainda seguem lado a lado. Vem Denny Hamlin por fora. Tem água, tem bastante água naquela parte da pista, naquele setor. Agora o Tyler Reddick por dentro se recupera e mantém a primeira posição. Essa pista tá bem escorregadia, tá bem difícil de controlar. Aí vem Tyler Reddick pela primeira posição. Tenta se recuperar o Denny Hamlin.
They're going all the way down to first gear. Change for third. You see Christopher Bell in the 20. He'll slide off. Opa, já tem gente rodando. Eric Almirola. Eric Almirola vendo o mundo ao contrário. Vai tentando voltar. Opa! Mais gente, o 42. O Keselowski, o 43 também. O Noah Gragson no 42. O Eric Jones aí no 43. E o 6... É o Eric Jones, o Brad Keselowski e o Noah Gragson. Olha as emoções aí, ó. E vamos lá de Tyler Reddick, que ele já abriu 1.6 de distância para o Denny Hamlin. Vamos ver no replay. Olha, rodou sozinho o Almirola. Não, Almirola. Não é assim. Ó, na saída da curva, ele, ó, escorregou. Escorregou aí, fizemos um trio wide, ó. Ó, pluft. Ô, 43, hein? Eric Jones, olha a lambança lá, ó, ele perdeu o ponto de freada. Passou reto. Aí o Keselowski não tinha pra onde ir e acabou levando o 42 junto. Opa, o Denny Hamlin. Denny Hamlin passou reto. Ficou parado lá nos pneus. Como é lento, né? Os carros não chegam a ser danificados. Então perde várias posições o Denny Hamlin. Denny Hamlin que estava no momento na segunda posição. Eu quero ver na atualização para que posição foi o Denny Hamlin. Inclusive a gente está na carona dele nesse momento. Não tá fácil, pessoal. Não tá fácil. E olha que essa chuva nem tá tão forte quanto tava mais cedo. E o pessoal reclamando, ah, porque tem que correr com chuva. Cara, com essa chuva leve já tá difícil, imagina com aquele dilúvio que tava caindo mais cedo. Olha só que lambança. O Denny Hamlin aí por outro ângulo. Ups! Bateu. Aí ele já voltou. Arranca, arranca. Aí arrancou. Ah, Tyler Reddick já tá passeando, porque ele tava 1.6 atrás do Hamlin e ele tava 3.3 atrás do Christopher Bell. Só que o Christopher Bell agora é o segundo colocado. 3 segundos é a distância entre eles. Olha a briga. O Shane Van Gisbergen vem tá vindo pra cima do Christopher Bell. É uma briga bonita pela segunda posição. Vamos na carona do Shane. Do Van Gisbergen. Gisbergen, ou nomezinho. Gisbergen, acho que é isso que se pronuncia. Ele vai indo pra cima do Christopher Bell. O Gabriel, o Jorge Gabriel, os pneus estão igual calcado sem trava, andando calçado sem trava, andando em pista escorregadio. E o Flávio, mas também essa galera não tá acostumada a sereno na pista. Fala videogame que todos vão entender. E a gente vai na carona do Van Gisbergen. Ele vai tentando aproximação para cima do Christopher Bell. Estamos na terceira volta. Já já vamos abrir a quarta volta. Quase 5 minutos de prova nesse momento. Tá difícil, ó, os carros estão bem lentos, ó. Olha o buchinho! Olha o 8 no muro! No muro não, né? No pneu, ficou trancado. Vai dar amarela. Ele ficou embaixo dos pneus. Ô, buchinho! Eita, buchinho! Olha aí o buchinho. Buchudo nos pneus. E aí a bandeira amarela, porque daí ele não consegue sair. Passou reto o Mansell. Passou reto o Mansell e ficou aí, ó. Agora ele vai perder todas as posições. De repente perde volta. Porque tem que vir alguém, um caminhão naqueles de resgate lá puxar ele. O Cryo Bush não decepciona. Vamos ver, ó. Ó. Ah, puft.
Tá aí, será que foi a aquaplanagem, pessoal? Será que foi a aquaplanagem ou foi os freios frios ali? Ele pegou uma parte que tinha muita água e não conseguiu frear. O que vocês acham? Coloca aí no chat. Cara, sei eu, cara. Acho que tinha muita água ali, talvez. Ou aquaplanou. Seria legal se o Ricardo estivesse aqui com a gente. Ele que entende essas paradas aí. Essas paradas técnicas. Então a primeira bandeira amarela da prova. Vai demorar pra tirar esse carro do jeito que eles estão lento aí. Estão se amarrando muito pra prender ali o elástico no carro. Pra prender a cordinha ali. O Flávio demorou pra frear, freios frios, freou na água, tudo junto no mesmo lugar ao mesmo tempo. Muro. Agora eles vão puxar, estão puxando o carro. Aí, finalmente. Aí nem precisa se preocupar muito, ó, os pneus já ficaram certinho ali, ó. Ah, o pessoal batendo palma lá, que conseguiram tirar o carro do buchinho. Olha lá, eita, Lele. O buchinho ficou embaixo dos pneus ali. Isso aí me lembrou, sabe aqueles negocinhos de bolinha de criança, que é umas piscininhas de bolinha, lembrou bem aquilo ali, parecia que o buchinho tinha entrado naquelas piscinas de bolinha. Eu não sei qual é que é o nome daquele negócio lá. Agora eles estão terminando de ajeitar ali, estão tentando alinhar os pneus. Ó, eles empurraram ali com o caminhãozinho. Não sei, isso aí é um guindaste. Não sei como é que é o nome desse negócio aí. O Flávio disse que foi onde deveria ser o cruzamento da pista. Sem essa proteção sem essa proteção ia ficar mais legal. Aí o buchinho vai voltando. O buchinho lá na última posição, logo depois do Almirola. Então nós temos o Tyler Reddick, o Christopher Bell, o Shane Van Gisbergen, o Daniel Soares, o Mike McDowell, o Joey Logano, Kyle Larson, Truex Jr., Jenson Button na 9ª posição, Ty Gibbs é o 10º colocado. E o Denny Hamlin caiu para a 12ª posição. Na 11ª a gente tem o Almeidinha. O pessoal tá terminando de arrumar os pneus. Será que rasgou ali o negócio? Não, deu tudo certo. Achei que tinha rasgado aquela borracha ali que prende os pneus. Então daqui a pouquinho já deveremos ter a relargada. Estamos nesse momento na volta de número 5. O Button tá no carro de número 15. O Miguel Paludo tava correndo no NX20, fez uma baita de uma corrida. E aí ele tinha parado e foi lá pra trás, né? Porque o pessoal tava com estratégia diferente. Aí uns pararam antes, outros depois, e aí ele acabou ficando um pouco mais para trás. Aí como a corrida foi dada por encerrada, não tinha nem dado a metade da prova, ele acabou finalizando a prova mais para trás. Eu não me lembro se era a 12ª, 13ª posição. Mas se a corrida voltasse, os que estavam na frente iam parar eventualmente, e aí ele ia avançar lá pro top 5, provavelmente. Luckily for us, we got my old buddy Dale Jr., Mike, all working down there, turn 4. Jr., it's been an exciting start on these wet weather tires. What's been
your opinion from your vantage point down there? I was super excited to see this race get going and watch the drivers face that challenge. In turn 4, there's so many bumps getting down into the braking zone of that corner. It is a fast corner, so it's not a hard braking zone, but they are respecting not only the bumps, but what those could do to the car and how that could throw the car out of control. They're really, really respecting and Carteiro então na 12ª posição. You know, turn 5's the first corner. Logo atrás do Almeidinha e atrás do Hamilton tá o Alex Bowman, o astronauta de mármore, David Bowman. And not induce any real spin with any high RPMs like a second or first gear would do. So pretty impressive so far. I know there's been some accidents at other parts of the racetrack, but right down here, it's been pretty clean. The 8 car of Kyle Busch, you see him a little bit of damage to the right front. Junior, I'm going to tell you, that was pretty breathtaking to see this hit to the tire barrier with the car having less damage. Aí a repetição do buchinho. The tire barrier does a perfect job. See all the water coming out of those tires, but foi bem naquele cruzamento. Its job multiple times this weekend. Kyle's able to not only, esse é um dos problemas, por exemplo, se tivesse uma corrida de Fórmula Indy ou Fórmula 1, eu acho que eles não poderiam fazer essa configuração, porque como não tem uma área de escape, eu acho que seria muito perigoso. Passa um carro reto ali, bate de frente, por mais que tenha pneus, bate de frente, né? Então eu acho que seria muito perigoso nessa configuração de pista, pelo menos. Não sei, talvez faria uma chicane antes para o pessoal diminuir a velocidade antes da curva. Aí não sei o que poderia ser feito. O pessoal lá no alto do prédio assistindo. Ontem tava um dia mais claro, tava mais bonito lá durante a prova da Xfinity. Dá pra ver que o circuito ficou bonito. Olha a bandeira verde. Recomeça a prova, então ficou bem bonito o cenário aí da pista, eu gostei. Achei bem legal a pista nesse local que eles fizeram, bem bonito, vários parques. E aí a relargada na volta de número 6, um total de 20 voltas nesse primeiro estágio. Aí o Tyler Reddick, Christopher Bell, Van Gilbertsgen. Aí um pouquinho mais para trás o Logano na 6ª posição. Janson Button na 9ª posição. Olha a briga aí. Olha o Truex. Truex vem brigando com quem? Com o Larson? Não, é o McDowell. Que é a mesma pintura ali, é preto e vermelho, né? Tava bem parecido. Mas não é. É o McDowell brigando com o Daniel Soares e a briga pela 4ª posição. É que a pintura é muito parecida com o do Bell. Truex, perdão, do McDowell com o Truex. Tyler Reddick já abriu 1.4. E uma coisa que eu achei interessante é que a primeira largada da prova, ela foi em fila indiana e não filas duplas. Na Xfinity foi fila dupla. Aí eles tiveram o bom senso de fazer a primeira largada numa fila indiana, por conta da pista muito molhada e com essa curva aí meio perigosa. E aí o McDowell consegue fazer a ultrapassagem, conseguiu, mas tenta se recuperar. O Daniel Soares botou por dentro ali, os dois lado a lado, seguem lado a lado. O Joey Logano vem logo ali atrás, se recupera. O Daniel Soares, perdão, o McDowell finaliza ali a ultrapassagem. Ele fez por fora, assumiu a 4ª posição.
O Logano vem logo ali atrás na 6ª posição. Tem mais briga ali atrás. Tem o Kyle Larson. Vem brigando com o Truex. O Truex que passou o Kyle Larson nessa relargada. Mais outra briga ali atrás. Olha só o Denny Hamlin. Denny Hamlin brigando com o Almeidinha. Almeidinha passa o Denny Hamlin. Almeidinha assume a 11ª posição. O pessoal tá dizendo que não é ter emoção. Esse início de prova tá bom. Tá melhor do que a Xfinity. E olha que a pista tá um sabão. Acho que estaria melhor ainda se a pista estivesse totalmente seca. Quer dizer, em termos de disputa, né? Mas a prova eu gosto quando tá assim molhada, porque ela equilibra mais, dá mais emoção, porque a pista, a prova vira uma loteria, né? E aí, mais uma volta sendo completada pelo Tyler Reddick. O Christopher Bell tá chegando perto, recuperou ali, chegou a estar 1,5 segundos, agora tá 8 décimos atrás. O Van Gisbergen tá logo ali atrás. Tá chegando, estão se aproximando. Aí tem um pelotãozinho com os 3 primeiros colocados. Aí um pouco mais atrás o McDowell, que tava brigando. Por isso que eles estavam mais atrás, porque eles ficavam brigando. O McDowell, o Soares e o Logano. O Truex encostou lá no Logano, tá bem pertinho do Logano. E aí o líder da prova, segundo colocado, vem junto com ele. Olha, tá chegando. Tá chegando o Bell. Bell grudou de novo atrás do Tyler Reddick. Vem pra briga. Tá tentando fazer um traçado diferente. Tenta se defender Tyler Reddick. Christopher Bell vem com tudo. Grudou na traseira. Vem trazendo também o Van Gisbergen. Vão passando pela meia-lua. Pela curva meia-lua. E agora eles vêm para a última reta, antes da reta dos boxes. Vão passando pela segunda ponte. E agora sim, o Reddick vai apontando na reta principal. Vamos abrindo mais uma volta. Agora abrindo a volta de número 9. Christopher Bell vem grudado, vem bufando no cangote do Reddick. O terceiro colocado, o Gisbergen, que chegou a estar um pouco mais perto, agora está um pouco mais atrás. Não sei se está poupando equipamento ou se não está conseguindo o mesmo ritmo. Mas na hora que esses caras aí, esses líderes começarem a brigar, o terceiro colocado vai chegar neles. O Jorge Cabeça no Truex está atrás do Larson. Na última atualização está o Truex em sexto, o Logano em sétimo e o Larson em oitavo. Mas na hora que eu tinha falado lá, o Truex tinha aquela ultrapassagem, né? O Jorge Gabriel dizendo que só amarela para juntar todo mundo. Opa! Bobeou o Reddick, passa Christopher Bell. Na bobeira do Tyler Reddick, passou. O Christopher Bell assume a liderança da prova. Eu quero ver esse replay, porque bem na hora que eu tava lendo ali o chat, deu ultrapassagem. O Fly pretende se a prova vai para o segmento se vai seguir sem amarela. Eu acho que vai seguir sem amarela, como foi na Xfinity. Three drivers have been up front officially. Reddick had led every lap until now. Bell now up front in the field. Aí o Bell é o novo líder. He goes around and he will complete the 9th lap. Tyler Reddick tenta se recuperar. O Hamilton está se mantendo lá na 12ª posição. Olha a diferença, cara. Os 3 primeiros colocados estão muito à frente. O quarto colocado está 11 segundos. Agora atualizou 13 segundos atrás do líder, o quarto colocado. Então tem o primeiro pelotão ali dos 3 primeiros colocados e depois 10 segundos atrás do terceiro colocado, que tá o pelotão que vai sendo liderado pelo McDowell. Aí tem o Doyle, o Truex, o Soares, o Larson, o Button, o Logano,
E depois o Almeidinha, tá todo mundo próximo. Olha aí o Logano. Logano acabou de ser ultrapassado pelo Ty Gibbs. Tá ruim de enxergar aí, né? Eu não sei como é que os pilotos conseguem enxergar. Eu não sei nem quem é essa carona aí, ó. Ali aparece o carro do Blaney. Opa, o 38. 38, Todd Gilliland. Passou reto. Mas já vai voltando para a prova. O Logano, que esteve mais à frente, estava perdendo muitas posições. O Joey logrando. O Flávio dizendo, olha, o Button passou um. Cara, o Button passou o Logano. E depois o... Depois eu acho que o Almeidinha também passou o Logano. E o Ty Gibbs. É que tem que esperar a atualização. Esperar a atualização ali. Porque o problema dessas pistas de rua aí, que eles só estão atualizando, acho que na linha de chegada. Eu não sei o porquê que eles não colocam mais sensores. Porque aí fica complicado. Olha a briga. O Shane tá chegando no Redick. Sim, tá aí chegando. Ali é o carro 17. O Chris Buescher tá indo pra cima do Denny Hamlin. Então a gente tá na carona do Denny Hamlin. E ali a gente tá vendo o Chris Buescher. É a briga pela 12ª posição. Estamos voltando aí do comercial na TV americana. Olha aí, belas imagens de Chicago, do lago de Chicago. Só que eu quero ver a corrida, não quero ver a cidade agora. Eles me de mostrar quando tem a bandeira amarela, alguma coisa, não, eles querem mostrar no meio da corrida. Tem a roda gigante ali, já vi que tem um palco também. E agora sim eles voltaram para a corrida. Olha a briga, olha o toque. Que loucura essa briga. Eu achei que ia dar um acidente, que iam passar reto, olha só. O 48 com o Alex Bowman com o Corey LaJoie. Corey LaJoie chegou ali tratorando, saiu da frente, que de trás vem gente. Passou na marra. Na marra foi a ultrapassagem. Então, na última atualização, então, aqui eu tenho o Joey Logano na 11ª posição. O Gibbs passou ele, o Gibbs está em 10º, o Almeidinha o 9º, o Button é o 8º e o Larson é o 7º. O Logano não tá muito bem aí, o rendimento dele não tá muito bom. E aí o terceiro colocado, o Van Gisbergen. Oh, nomezinho chato de pronunciar, hein? Indo pra cima do Tyler Reddick. É a briga pela 2ª posição. Christopher Bell se mandou, já abriu 3 segundos. Estamos na volta de número 12. Faltando, portanto, 9 voltas. 8, 9 voltas para completarmos o primeiro segmento. Vamos lá. A briga bonita pela 2ª posição. Use the clutch, made the downshift. Most drivers don't do that anymore. He says he likes doing it, he's comfortable doing it. I doubt he even knows he's doing it. Some people think he's doing it for a competitive advantage, getting his car to turn better. Others think he's just a habit, using that clutch downshift. With these modern transmissions, you don't have to use it. He's choosing to. Ah, esse piloto tá vendo aqui, ó, as informações do Gisbergen. Opa, amarela. 42 envolvido de novo. Noah Gragson. Encheu ali os pneus.
Encheu os pneus. Cara, esse Gisbergen aí, ele correu na Blancpain GT Series, correu algumas provas na INSA, fez algumas Daytona 24, fez 4 24 horas de Daytona, 24 horas de Spa ele fez 3, na Intercontinental GT também foi terceiro colocado em 2016, ele tem outras vitórias também em outras categorias, ficou em terceiro em 2013 na V8 Super Tourer, acho que é Tourer, a pronúncia. Carros de turismo, ele correu de 2007 até, ainda tá correndo, né? E ele é tricampeão da Supercars Championship, ó. E ele é o atual campeão, ele ganhou em 2016, agora 2021 e 2022. Achei legal ele fazer essa participação aí. E ele não tem histórico de NASCAR, ó. Ele não tem histórico de NASCAR. Eu acho que... Só que não tá como Hulk. Não tá como Hulk. Não sei por que não tá como Hulk ali. Assim como o Jenson Button também não tá. Eu acho que o Hulk é quando faz temporada completa, que aí eles colocam como Hulk. Não sei, não entendi o porquê que eles não botaram. Se fosse na Indy, teria o Rzinho de Hulk, que é o piloto estreante. Aí vai ser o mesmo caso do buchinho, né? Vai chegar ali o guincho, vai guinchar o carro dele, vai puxar ali. Agora já pegaram a prática, agora vai ser mais rápido, ó. Agora eles vão puxar o carro mais rápido, aprenderam como é que faz pra puxar o carro, agora ó já tá puxando, ó. Isso aí. And now there are 3 safety vehicles here that are tending to him, and the drivers are just barely squeezing by on the inside. There is a lane to work with, but they don't have much grace. Shane Van Gisbergen, piloto neozelandês. And then Noah Gregson's gonna fire up and move away from the accident scene in turn 6. Na Supercars Championship ele já fez 499 corridas. Na próxima corrida ele completa 500 e tem 80 vitórias e 3 campeonatos, e ele tá em primeiro. Quer dizer, eu vou confirmar ali, mas eu acho que ele tá em primeiro. Não, ele tá em quarto no campeonato. Tá em quarto. Temporada 2023. Ó, tem gente indo pro pit agora. Tem gente indo pro pit. Não consegui ver quem era. Cara, essa direção de imagens aí é brincadeira. Olha aí, ó. Aí o Gregson vai voltando. Então aí volta 14, mais 6 voltas, então a gente completa o primeiro estágio. Eu acho que nem vai ser necessário amarela em troca de estágio, porque... já é a segunda amarela e tá bem próximo do término do estágio. Gregson, a vida, o universo é tudo mais. Olha só. E aí, pessoal, vamos, o que vocês estão achando aí? Vamos dizer aí o que vocês estão achando da prova até agora. Tá boas disputas? Aí o carro do Gregson ali estão colocando a silver tape. Estão fazendo os remendos ali. Estão fazendo os remendos no carro. Botou o band-aid.
Botou esse esparadrapo no carro, agora vai voltando pra pista. 30 minutos de prova. Já completados. Agora 8 horas da noite, 8 minutos. A prova, para ser considerada completa, tem que ter ou 2 estágios ou 50 voltas mais um. 50% mais uma volta, que teria que estar na volta 51, teria que completar a volta 50. Mas como a regra também é os 2 primeiros estágios, então se for completada a volta 45, que é quando acaba o segundo estágio, a prova pode ser dada por encerrada caso tenha mais chuva ou raios, etc. Então na volta 46, a prova já poderá ser dada por encerrada. Turminha faceira ali assistindo a corrida. Ó, sessão de paradas, o Blaney tá voltando da parada. Aí o Boba Fett. Boba Fett também voltando. Acho que esse aí é o Kevin Harvick. Tá aí voltando pra prova, pra pista. Aí eles estão mostrando o pneu biscoito, como chamavam antigamente, o pneu de chuva. E aí o pneu slick. We'll try to keep a track on who's on slicks, who's on treads. Right now, the whole field, though, still on wet weather tires. 2 cautions. We're into the second one now, and while we have a little break in the action, let's go to the Peacock pit box and check in with DJ and Brad. Acho que não deve demorar essa amarela, em seguida tá voltando. O bom é que juntou a galera, junta todo mundo, e aí mais disputas aí no final do primeiro estágio. O Flávio dizendo que o Blaney tá com pinta que vai patrocinar a próxima amarela. Vamos patrocinar a amarela aí, ó. Around this racetrack, and if you can take advantage and get yourself positioned better right now, that's only going to enhance your chances later on down the road. I'll just tell you one thing. I know some of them are talking about slicks. Aí o Christopher Bell, Tyler Reddick, Shane Van Gisbergen. DJ don't want no slicks, Rick. The word slicks is not. Esse cara do Gisbergen já tá acostumado nesse tipo de pista. Acho que é por isso que ele foi correr em Chicago, porque o cara é bastante experiente. E pelo jeito tá indo bem, ó. Não duvido que ele ganhe essa prova, não duvido. Ele não tava super agressivo justamente porque ele sabe que a condição da pista não é das mais favoráveis. E não adianta também ele ser agressivo e depois acabar batendo. Mas ele tava com um bom ritmo ali. Especially right here. And NASCAR has deemed that this is once again a single file restart, the restart zone. You see the pace car going through it now. Up in front. Ó, carro madrinha apagou as luzes. Agora vamos para a relargada. Christopher Bell já vem apontando na reta principal. Zona de reaceleração e bandeira verde. 5 voltas para o término do primeiro estágio. Lá vem Christopher Bell. Tyler Reddick vem logo atrás. Truex já é o 4º colocado. McDowell é o 5º. Soares é o 6º. Kyle Larson 7º. Jenson Button na 8ª posição. Vamos retomando a prova. E olha como vem o Truex para cima do Van Gisbergen. Eita, nomezinho. One of the best at the road courses closing in on Gisbergen into turn 4. The top 3 were running 2 seconds faster than the field before this caution. Let's see if some of these guys have caught up. Now they've caught up. Can they match the lap time? They have
Os pilotos estão bem conservadores aí. Mas tem vários trechos aí que a gente já pode ver que tem os trilhos formados. A pista está bastante seca em alguns trechos. O pessoal que parou, eu não sei, de repente alguns botaram o pneu de seco. Não deu para saber. Eu não consegui ver, não mostraram ali quem trocou, quem não trocou. Olha a briga! Olha a briga ali, o Bowman pra cima do LaJoy. Bowman passa o LaJoy, assume a 14ª posição. Lá vem o astronauta de mármore. 15 voltas completadas. Vamos completando agora a 16ª volta. Christopher Bell, 8 décimos em relação a Tyler Reddick. É a briga ali, ó. Ó a briga aí, ó. O 41 passou 14. O Chase, o Ryan Preece passou o Chase Briscoe. Briga pela 16ª posição. E ó, quer se cobrar aí o 41. O 41 vem se cobrando. Set up for 2, and Briscoe will give way, allow Priest to complete that pass, and they'll single out now as they head to 3. Segue a briga. Briga pela 16ª posição. Briscoe e Priest. Estamos na volta 17 do total de 100 voltas que teremos hoje. Vamos que vamos. He's going to try to ease it into the corner right now, but he's got some drivers that are stacked up behind him. He will just cut turn 6. Vamos agitar esse chat aí, pessoal. Vamos agitar o chat. Ajuda a gente aí. He'll cross the bridge. He'll make the right-hander onto Michigan Avenue, and then that will set him up for that. Eu não sei quem é essa carona que a gente tá aí agora. Não identifiquei quem é. Não vi qual é o carro que a gente tá na carona agora. São as emoções da etapa de Chicago. É o Chastain on-board. Boa, valeu. O Chastain on-board. Tá na 18ª posição. In the 18th position, a good distance behind the 20 Bell, the leader. Yeah, 14 seconds behind is Ross Chastain right now. Here he comes up the front straightaway. Estamos chegando ao final do primeiro estágio. Volta 18. São 20 voltas este primeiro estágio. Depois teremos 25. E por fim 55 voltas no último estágio. Chastain aí vem na 18ª posição. Ele está tentando a aproximação para cima do Chase Briscoe, que está logo ali à frente. Chase Briscoe foi ultrapassado pelo Ryan Preece. O Ryan Preece já abriu um segundo. 1.2 em relação ao Ryan Preece. O pessoal tá fazendo aí em média 1 minuto e 41, 1 minuto e 42. Alguns 1 minuto e 44. O mais rápido nesse momento, ou pelo menos alguns dos mais rápidos, né? São os 3 primeiros, que eles estão na casa de 1 minuto e 41. Agora já baixou para 1 minuto e 40. Os 3 primeiros estão fazendo a volta em 1 minuto e 40. Opa, Blaney com problemas, vem ali lento, agora retorna, não sei o que houve. Não sei o que houve com o Blaney. Quero ver a retomada da imagem. Vamos ver no replay. Chastain tá avançando, perdão, largou no fim do grid e tá na P18. Valeu aí, Jorge Gabriel. Eu quero ver o que aconteceu com o Blaney. O Blaney caiu para a 36ª e penúltima posição, porque a última é no Gregson, que tá uma volta atrás.
Aí volta 19. Vamos seguindo na carona do Chastain. Pô, gostaram de fazer essa viagem aí na carona do Chastain, hein? E o Chastain que tá se aproximando do Chase Briscoe, ó. Já tá bem perto. O Flávio, ele leu meu comentário e esperou todos passar para não fazer lambança. Ai, ai, ai. Então estamos chegando ao finalzinho do estágio. Quando completar aí será a última volta do estágio. Aí vem o líder Christopher Bell. Olha como vem o Shane Van aí, ó. O Van Gisbergen tá chegando para cima do Tyler Reddick, que tá bem próximo. Eles já vão abrindo aqui agora a última volta do primeiro estágio. Lá vem o Gisbergen. Vem bem próximo. Aí depois temos o segundo pelotão, que começa com o Truex Jr. Aliás, o Truex está um pouquinho mais à frente. O pelotão começa com o McDowell. O Truex está... Esse aí é o Truex, ó. Então uma distânciazinha entre o Truex e o McDowell. E aí começa o segundo pelotão. Quero ver as disputas, cara. Não quero ver imagem colada aí. O diretor de prova, o diretor de imagem. Vamos melhorar essa transmissão aí, ó. Agora sim, líder da prova, Christopher Bell. O Van Gisbergen vem brigando aí com o Reddick. Tá uma briga bonita aí, ó. Finalzinho do primeiro estágio. O Chastain abriu, o Bell abriu 1.2 nesse momento. A briga interessante agora é a da segunda posição. E aí vem o Christopher Bell para completar o primeiro estágio. Completa o primeiro estágio, Christopher Bell. Então o Bell, Reddick, Van Gisbergen. Agora o Truex, o McDowell, Soares, Larson, Almeidinha, Gibbs e Button. São os 10 primeiros que acabaram recebendo aí. Aliás, a pontuação do estágio é só o primeiro, né? Não lembro que é a pontuação dos estágios. E aí vai pro pit o carro 48. Alex Bowman vem pro pit. O Blaney tá no pit. Ele tomou 2 voltas. Então ele vai trocar o pneu ali, ó. Me parece que tá colocando o pneu slick. Aí o Briscoe. Eu acho que botou slick aí. Eu acho que colocou slick. Now, I think this is one of the toughest things for a race car driver. You've been out there on treaded tires. Now, as you see the 14 rejoin, these are the yellow sidewalls. Estou falando que o Gisbergen tá mais rápido que o Reddick, que vai passar. Aí o Chase Briscoe. Não sei que posição ele voltou, porque tá ruim de atualização esse GC aí. Aí o Jorge Gabriel com o primeiro leva 10 pontos. Mais um ponto de playoff, o segundo leva 9 e aí sim por diante até o 10º levar 1 ponto. Mas isso é em todos os estádios ou é no último? É isso que eu não lembro. Vamos lá, Chase Briscoe. Jorge Gabriel, só dos stages 1 e 2. Turn 6, that is. Turn 6 is still damp and he slips just a tick coming off the corner. Jeff, this is going to be interesting as he heads to you. This is the part I'm concerned about on slicks. I just don't know. You see the entry is starting. Estamos na volta de número 22. Up through this part of the racetrack. Daqui a pouquinho vai ter mais gente parando. É que eles mudaram bastante a estratégia, mas os stints ali estavam previstos de 35 a 37 voltas, isso em condições normais, né? Bandeira verde e tal.
sem precisar trocar de pneu. Mas como a pista tá secando, daqui a pouquinho aí o pessoal que tava com pneu de chuva já vai trocar o pneu slick. E eu desconfio que o pessoal que parou agora vai ter uma certa vantagem, o pessoal que tá trocando pneu. Tem mais gente parado. Olha a briga pela segunda posição. Segue a briga. Tem um trecho aí que tá bem molhado ainda, ó. Esse trecho aí da reta oposta tá bem molhado. Olha aí o Ryan Preece pra cima do Denny Hamlin. Cara, o Ryan Preece vai fazer uma boa corrida, meu. Já tá indo pra cima do Hamlin. Ele passou uma turminha ali. Olha, o Ross Chastain já tá na 15ª posição. Baita corrida. Aí a recuperação do Logano, ó. O Logano que acabou tendo problemas. Acho que foi por causa disso que ele foi lá pra trás. Tá Logano na 12ª posição na última atualização. Ah, tá aí o Gabriel falando, ó. Opa. Jason Button? O Joey Logano, quem é que... O Joey Logano passou ali, entrou no pit, que é esse aí? Ah, esse aí é o Jenson Button. O Jenson Button errou na entrada do pit, rodou, mas agora tá aí colocando o pneu slick. Pelo menos me pareceu ser o pneu slick. É, quase que dá uma amarela ali, pessoal. Vamos ver o replay. Olha lá. Será que ele foi tocado? Ah, ele foi tocado. Por isso que ele rodou. Então não foi culpa do Button. E aí, quando ele tava tentando fazer a volta ali, chegou o Joey Logano. O Jorgito tá falando que no final o vencedor leva os 40 pontos de estágio mais 5 de playoffs. E depois 35, 34 e até um ponto lá pro 36º colocado. Isso aí, ó, tá balançando o carro aí, ó. Dá uma balançada aí. Carro do Button. É que eu acho que é porque além do pneu tá frio, é uma parte que tá com a pista um pouquinho mais úmida. Então eles têm menos aderência. Ó, de novo a repetição. Eu não consegui ver quem é que tocou nele. Vamos ver se vai dar pra ver aí, ó. Mas não foi culpa de ninguém. É que também aquela entradinha ali bem no início da curva ali complicou a situação, né? Essa entrada do pit acho que deveria ser um pouquinho antes ainda na outra reta, ali no finalzinho da outra reta. Eles deviam recuar aquele muro ali. Aquele muro antes da entrada do pit. Buescher rodou o Button. Ah, então foi o Buescher. O Logano foi beijar os pneus. O Flávio. Ó, o carro 24 também parando, William Byron. They may be getting better fuel economy. Remember, if you can't push the throttle down, you can't burn as much gas. Vai entrar e ficar por fora, parece domingueiro. Domingueiro ao volante. Trying to get a good feel for what it's like to be on slicks on this somewhat dry racetrack. And I'm still watching lap time, Rick. That's going to be the telltale for me. Aí o William Byron vem retornando. Vamos dar umas balançadas ali, ó. É, o pneu frio com a pista úmida não é muito fácil. Olha o 38! Todd Gilliland foi de novo beijar o pneu. Foi beijar a proteção de pneus. Veio o Blaney ali. O Blaney já tá 3 voltas atrás. O Blaney ali tá só pra tentar ter a sorte das amarelas ali pra ele ganhar a volta. O Corey LaJoie no momento é o Lucky Dog.
Aí o 19, o Truex. Truex vem trocando os pneus. Ele estava na 5ª posição. Olha, o Gibbs estava logo atrás do Truex. Olha o Blaney. Ô, Blaney. Esse pneu slick, ele tem trechos da pista que tá meio complicado ainda. Mas parece que tudo bem ali com o carro. Não teve grandes problemas ali com o carro. E ele já tem uma fita adesiva no carro. Tem umas paradas lá cozinha ali na lateral direita. They reset the clock, but to reset the clock, you've got to make a minimum speed around here. So obviously that would have been a little more challenging because of the wet weather conditions. Yeah, but they got there. Oh no, the 9 Opa! Olha o carro 9. Chase Elliott, o menino Elliott, também foi beijar o muro. Também foi beijar o muro. Esse pessoal tá gostando de beijar o muro aí, hein? Aí o Christopher Bell fazendo a sua parada. Tyler Reddick foi junto. Ó, o primeiro e o segundo colocados pararam e o Van Gisbergen assumiu a liderança da prova. Ele deve fazer, por exemplo, uma volta ali, eu acredito. E aí ele completa uma volta na primeira posição e aí depois eu acho que depois ele para. Porque se ele ficar com o pneu de chuva ali, ele ainda mais desgastado, ele acaba perdendo muito desempenho. Olha a volta do Christopher Bell com o Billick. Aí o Billick passou ele ali, logo na... Qual é a posição que estava o Billick? Ah, não tô achando. Ah, o Billick tava... Josh Billick tava na 6ª posição. Então isso significa que o Christopher Bell voltou na 6ª posição. Aí o Josh Billick avançou pra 5ª posição. Agora vai parando o líder da prova, o Van Gisbergen. Vai parando o carro 91. Pneu slick. Vai parando. Piloto neozelandês. Tem grande chance de vitória. Vai arrancando. Balançando esse carro aí. Por causa daquelas... tem várias ondulações, né? E olha a briga! Olha a briga do Christopher Bell com o Josh Billick, valendo a 3ª posição. O Billick não parou ainda. O Christopher Bell passou ali tranquilo. Vai voltando aí o 91. O Van Gisbergen volta logo atrás do Josh Billick. Aí a recuperação da imagem do carro 9. Então o Van Gisbergen voltou logo atrás do Christopher Bell. Então eu acho que a gente ganhou a posição do Tyler Reddick, que ganhou o Van Gisbergen. Eu acho, tem que esperar a atualização ali, mas eu acho que ganhou a posição do Tyler Reddick. O Gibbs está na 1ª posição agora. Daqui a pouco ele deve parar. Estamos na volta de número 27. O Flávio dizendo que quem colocou os sapatos para seco tá brigando com o carro depois que troca. Saiu na frente do buchinho que já teve um relacionamento com esses pneus. E o Gibson que estava no box na saída do 91.
Ah, agora tá. Então ele. O Gibbs vai perder algumas posições. Então o Bell, depois dessa sessão de trocas aí, olha, de novo lá o carro 12 e o Blaney passando reto. O Bell se manteve na primeira posição, o Van Gisbergen ganha a posição do Tyler Reddick, então agora tivemos essa troca pela segunda posição. Acho que vamos ter briga aí pela segunda posição aí com o Reddick. Olha o carro 3 aí, ó. Olha o carro 3. Vai ter que dar ré aí, ó. Passou reto ali. No final da reta oposta. Vai voltando para a pista. O Austin Dillon estava na 28ª posição. E é isso. Que posição será que voltou o Ty Gibbs? Na minha atualização aqui, na última, estava na 11ª posição. Logo atrás do McDowell. Que é mais ou menos a posição que ele estava. Eu acho que ele estava um pouco à frente. Tem gente que não parou ainda. Eu acho que o Harrison Button não parou ainda. Então ele deve recuperar a 10ª posição. Onde é que tá o Logano nesse momento? Deixa eu procurar o Logano aqui. O Logano tá na 23ª posição. Depois dos problemas que ele teve. At pods.com today. 28 laps complete on lap 29. There are 17 still to go in stage 2. And Van Gisbergen with Reddick tucked in behind. Ó, briga pela segunda posição, ó. Tá a briga aí. Tá uma briga intensa. Ó, a próxima etapa a gente vai ter a etapa de Atlanta. No dia 9, no próximo final de semana. Às 7 da noite, no horário que deve ser 8 horas da noite. Então eu quero ver, a prova de Indianápolis vai ser muito boa. Pena que tiraram o oval, né? A Indy 400, o Brickyard 400, uma pena. Podia deixar os dois. Aí depois tem o Watkins Glen. Opa, olha o 40. De novo 42, passou reto no Gregson. De novo embaixo dos pneus. Ô, Gregson. Ô, Gregson. Ó, e aí mais uma amarela. E agora eles vão ter que remendar aquela borracha ali, ó. Passou reto, cara. Ô, Gregson. De novo, Gregson. Já tá 2 voltas atrás e passou reto de novo. Aprendeu com o buchinho como é que fica embaixo dos pneus. Marty. Logano avançou ali para a 21ª posição. O Jorge Gabriel de novo brigão. Os caras chegaram ali. Tem um cara com uma mochilinha. O que cara será que tem naquela mochila ali? Ó, o cara tá mostrando aí os pneus biscoito e os slick. Well into the run here. Bubba Wallace just pitted a moment ago and took these tires off, but they are so hard to hang on to without water on the track, Steve. The drivers actually have to go seek it out dos pneus. Because not only is it treaded, so there's less tire touching the ground, but it's much softer, gummier tire. So heat is its nemesis. It's designed to create heat in the wet. So when it gets dry, it gets so hot, it really starts tearing the tire apart. You kind of start searching for puddles like a Não foi o Blaney final que patrocinou a amarela. Não foi o Blaney. To keep your shoes cool, is that why you do it as a kid? Well, these kids have found a little bit of wet weather conditions on the track, Noah Gragson included.
Mas bem que ele se esforçou. Então aí estamos na volta de número 29. Ainda tem mais umas 15 voltas, 16 voltas para acabar o segundo estágio. Agora tá mais calma assim a prova, mas mesmo assim eu tô gostando. Isso é uma experiência que a NASCAR fez com os circuitos de rua. Não sei porque que o pessoal tanto reclama. Diz que a NASCAR perdeu a essência porque vai ter uma meia dúzia de pista que não é oval. Cara, tem 36 provas no ano, cara. Aí tem meia dúzia de pista em circuito misto. Até vou contar aqui, mas eu acho que são 6 aqui, 6 ou 7. Eu acho que não. Acho que é exagero dessa turminha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mistos, sendo 2 ovals. E sendo 2 ovals e uma pista de rua. Sendo que Sonoma tá há trocentos anos aí. E o Atkins Glen também tá há trocentos anos. Que elas são pistas tradicionais da NASCAR. Então eu não vejo motivo para ter tanta reclamação. Olha, a Sonoma tá desde 89. Desde 89. De 89 a 97 era a pista longa, layout longo. Aí depois foram pro layout curto. E aí depois teve o longo de 2019 a 2021 e depois eles voltaram pro layout curto, que é o que eu acho que combina mais com a NASCAR, o layout curto. Ainda bem que voltou aí pro layout curto, que eu gostei mais da NASCAR aí. Então a gente tem etapas lá desde 1989. E Glen começou quando? Prova em 57, depois 64, 65. Aí depois de 86. De 86 até os dias de hoje. 2020 não teve, né? Por causa da pandemia. Que aí o ditador, quer dizer, o governador lá do estado de Nova York, ele proibiu a corrida. You can take advantage of NASCAR Drive at your race day companion, able to follow your favorite drivers with access to their in-car O Jorgito, ó. O problema é que tem gente que não gosta de mudança, ainda que seja a mínima possível. Nesse ano só não foi no layout curto. Que bom que foi no layout curto, né? Que bom. Aliás, o ano passado e esse, né? Os dois últimos. No layout curto. Ah, cara, se fosse assim, o que aconteceu com a Indy, e aí a NASCAR tivesse, por exemplo, mais mistos e de rua do que ovais, aí eu concordo. Aí eu concordaria. Porque tem que ter mais oval do que misto na NASCAR. Mas falta muito para bater metade ali. Falta muito. Eu acho que a perda ali foi o Road America. Road America foi uma perda ali porque teve um ano ou dois, foram 2 anos. Que eu acho que eu não sei por que tiraram, cara, porque o Road America combina bastante ali com a NASCAR. Eu acho que eles deviam adicionar Mid-Ohio também, que ia dar uma corrida muito boa. E uma outra perda pra mim foi aquela prova no misto de Daytona, o Roval de Daytona. Eu acho que foi uma corrida muito boa lá. Foi bem legal. But now it's kind of a big reset. Everybody from here is probably looking for one more pit stop. Christopher Bell leads. The New Zealander running second, and Van Gisbergen doing a
just a remarkable job. Achei bacana ali a volta de Norte Wilkesboro. Kind of got off track really early, and now he's kind of riding there in 12th. É aquele oval que estava praticamente abandonado. Now it's kind of, you know, it's a little more, I don't want to call it straightforward, but I think the drivers now have a better idea how their cars drive now that they've been in the dry a little bit. And now, Dave, it's all about communicating to your team to make adjustments. Foi bacana essa adição aí. Nashville foi muito bom eles terem voltado para Nashville. Aliás, eu acho que não voltaram, eu acho que foi... eu acho que não foi volta não, eu acho que foi a primeira vez que eles corriam no outro circuito. One of the very few that have so much experience on road courses, Cup, Xfinity, IndyCar, and IMSA for AJ Allmendinger. Let's check back in with the Peacock pit box and DJ and Brad. All right, Brad, interesting racing so far. Yep. I mean, the guys have done a great job, even though some have had more problems than others there. But some things that we can go through here with the race recap. Rain all day. I can't even believe that we're em Nashville era em outra pista, então eu ratei aqui, eu achei que tinha voltado, mas não foi uma volta não, foi uma adição. Só não sei se já tinha... Eu acho que já tinha a Truck ou a Xfinity. Eu acho, pelo menos. Denny Hamlin, our pole sitter, tried to get a little bit more than what his car would give him there in turn 2. Kyle Busch. Well, Kyle goes in there really, really hard and sends it in, but he's able to get out and move on. He's still racing. Boy, that hard hit. Deixa eu ver aqui. A Xfinity correu de 2001 a 2011. E a Truck também de 2001 a 2011. Isso aí, então um retorno para a Xfinity, para a Truck, mas para a Cup não. E olha que interessante, ó. Tem... Esse circuito de Nashville tem a parte interna ali que dá pra fazer um roll também, ó. But yeah, it's been interesting, but the guys, as we talked about in the last stage, you know, it's starting to ramp up, and when they get on these slicks, now we know we're really going to start. Foi tipo Gateway, onde só corria a Truck e incluiu a Cup. É mais ou menos isso. But once they got a couple of laps and he got back in his rhythm, he really was beating the second and third place cars by more than a second per lap. So it was just incredible. But, you know, we're here. This is happening. We talked about what a great place it is to be. And the sights, the sounds, everything. I mean, it just doesn't get much better than this. And we're racing hard, and it's only going to get better. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver aqui. Ela teve de 98 a 2010, depois voltou em 2014. Isso na Truck, na Truck. Na Truck. Aí 2022 entrou na Cup. Eu sou a favor de ter menos repetição de pista no ano, com exceção de Daytona e Talladega, e ter mais variação de pista. Então, por exemplo, tem provas ali, tipo, se eu não me engano, Chicagoland. Pô, teve Chicagoland esse ano? Deixa eu ver aqui. Não vi todas as provas, eu não tô acompanhando tão bem esse ano. Acho que não teve mais Chicagoland, ó. Acho que saiu mesmo. É, saiu, ó. Saiu o Chicagoland, não sei por que saiu.
Saiu o Chicago Lente, olha só. Deveria continuar. A ideia, eu acho que eles poderiam fazer isso, né? Deixar uma no oval e outra no misto. Né? Em vez de deixar duas repetidas, que tem algumas outras pistas. A Atlanta hoje está repetida, né? A Atlanta. Mas o Chicago Lands é o Kansas. O Kansas tem um oval bem legal. E o Kansas eu acho que são 2 provas no ano, não são? São 2 no ano. Podia ser uma no oval e uma no misto normal. Taking a look at the Toyota driver update. Bell up there in the lead. Reddick is 3rd, 4th. Martrex Jr., Ty Gibbs is 9th, and pole winner. Chegou ali já não tem há um tempo, é? E Kentucky saiu, cara. Kentucky foi uma perda. Eu gosto de Kentucky. A prova da Indy era bem bacana em Kentucky. Uma pista bem larga, bastante segura. Phoenix está repetido, tá repetindo bastante. Ó, vamos para a relargada. Zona de reaceleração e bandeira verde. Olha o Reddick por dentro. Vem por dentro, faz uma bela ultrapassagem em cima do Van Gisbergen. Bela ultrapassagem. E ele vai querer se cobrar agora por dentro, não deu. O Truex também tá chegando ali, tá chegando o Truex e o Soares. Truex e Soares lado a lado. O Soares se dá melhor e passa. Bela ultrapassagem do Soares. E o Kyle Larson também vai chegando. O Kyle Larson passa o Truex. O Truex perdeu aí 2 posições nessa relargada. See the dry lane and you can see the intensity picking up. Drivers are trusting. Tinha congelado ali a imagem, agora voltou. Even downhill into this right-hander, the Xfinity 10G turn. I'm amazed. Aí volta de número 34. Christopher Bell segue na liderança. O Reddick agora na segunda posição. Foi bem agressivo o Reddick naquela relargada ali, se deu super bem. E o Kyle Larson tá chegando ali, ó. Kyle Larson passou o Truex e também passou o Soares. Ótima relargada do Larson, que agora vem pela 4ª posição. E a gente vai na carona aí do Daniel Soares, que foi ultrapassado agora pelo Kyle Larson. Detroit went and raced the Trans Am race at Nashville with the IndyCars, so has some street racing experience. I think that's paying off for him. Já começou agitado esse reinício de prova. 35 das 100 voltas. Olha o Larson. Olha o Larson, botou de lado, vem por dentro, passou o Van Gisbergen. E já traz o Daniel Soares. Será que tá com problemas aí o Van Gisbergen? Porque ele tá perdendo posições. Tá perdendo posições. Tá mais lento. Tá mais lento nesse momento. Já tá sofrendo a pressão do Truex. And SVG is going to have to do the same. Well, SVG has dropped back a bit now, as you mentioned. They're getting a little more aggressive in front of him, and now he's starting to see just the level of competition that he is fighting against. Dave. Vamos ver na atualização. O Van Gisbergen acabou caindo para a 5ª posição. Vai ser difícil ele recuperar. Vai ser um pouquinho difícil. Perdeu 3 posições aí nas últimas 2 voltas.
Almirola foi ultrapassado lá atrás. Ó, o Ty Gibbs depois que parou voltou na 9ª posição. Almeidinha o 8º. O Joe Logano se recuperou um pouco, tá na 17ª posição. Logo atrás do Ty Dillon. Que vai na carona do Daniel Soares, que vem pela 4ª posição. A gente vai vendo o mapinha lá, onde é que ele tá na pista nesse momento. Tá passando pela primeira ponte. That shows you how much grip the racetrack has. When it was wet, the cars just slid around. Now, they're actually bouncing and moving around. Tires are fully in this racetrack. Grip level back up. Look at the progressive telemetry of Daniel Suarez. Watching hard on the throttle. Aí, vamos abrindo mais uma volta aí na carona do Daniel Soares. E ele tá indo pra cima do Larson. Segura o mexicano Daniel Soares. Tá voando o Daniel Soares. Eles vão para o retão da reta inversa, assim, que é a reta oposta, que é na mesma rua da outra. Aí a repetição da ultrapassagem. Olha só que o Truex foi tentar passar o Gisbergen e quase foi pro muro. Ó, chegou a encostar no muro ali, ó. Chegou a encostar e ele tá vindo com tudo ali, ó, porque eu acho que o Van Gisbergen não tá com um ritmo muito bom. Não tá com um ritmo muito bom. Kind of racing we expected to see. We got to this racetrack. We got on the track. We realized it is going to be a racy, little fun racetrack, and we've seen it so far. Tyler Reddick, then Kyle Larson, Daniel Suarez, then Gisbergen. Mais uma volta sendo completada, 18 das 25. Estamos na volta 18 das 25 do segundo estágio. E aí o Gisbergen na 5ª posição, sofrendo a pressão para o Truex Jr. Logo atrás do Truex tem o McDowell. E depois o Ty Gibbs. Aí o Gisbergen. Rain or moisture into those electronics, they just seem to quit working. The good news there, if his mic's stuck open, then the driver can't hear. You see him looking down. E a gente vai na carona dele. Ele sofrendo a pressão do Truex. Olha como tenta chegar o Truex. And the track continues to get quicker and quicker, guys. More and more cars running 91-second laps. Most of the field in the 92s and 93s. Tá tentando se aproximar o Truex, enquanto isso o Bell abre 2.2 em relação ao Tyler Reddick. Aí o líder da prova vai abrindo mais uma volta, vai completando a volta 18. E daqui a pouquinho nós teremos completado a metade da prova. Agora quase 9 horas da noite. Agora já tem que começar a dar uma paradinha aqui na minha narração, porque daqui a um pouco até as 10 ainda dá pra gritar, depois já não dá pra gritar mais. Tá numa parte aí mais calma da prova. Christopher Bell, como é que ele tá no campeonato aqui? Ele tá na 4ª posição no campeonato.
Olha, se acabasse agora a prova, ele... acho que ele ganharia a posição do Ross Chastain. Posição tá o Chastain. Tá em 16ª posição, então eu acho que ele subiria para a 3ª posição. E o Byron, que tá empatado com o Chastain. Cadê o Byron? O Byron tá um pouquinho mais atrás que o Chastain. Então ele se acabasse agora, o Christopher Bell ia para a 2ª posição no campeonato. O Truex acho que ainda se manter, porque o Truex está lá na 8ª posição. Acho que o Truex ainda se manteria na 1ª posição. Mas se o Truex bater lá para trás e o Chastain ganhar a prova, tem chance de ir para a 1ª colocação no campeonato. O que vai fazer alguma diferença, porque essa turminha aí já tá tudo classificada para os playoffs. Mas é interessante assim, tu ter ter ali a noção de quem é que tá melhor no campeonato. O Kevin Harvick que não ganhou nenhuma esse ano, tá na 6ª posição no campeonato, mas não venceu. Aliás, o Harvick, essa é a última temporada do Harvick, o pessoal, ou ele vai correr o ano que vem de novo? A year ago, but he might have to have a win if he's going to get into the playoffs. And Atlanta is definitely not an easy track if you have to win somewhere. Yeah, the Essa briga aí pelos 15 pontos de playoffs. Segundo o Jorgito. É, o Harvick aposenta no final do ano. Opa! É o carteiro? Não, é o astronauta de mármore. Ih, caramba. Se ficar aí vai dar amarela, meu amigo. Sai daí, cara. Não tem pra onde sair porque o pessoal tá passando. Ai, ai, ai. Amarela. Mais uma amarela, volta 40. Faltando 5 voltas pro término do estágio. Que coisa. Mas não sei ali se houve rodada, batida. Vamos ver o que houve. Ah, foi tocado. Ah, olha aí, ó. Eu falei do Hamilton, ó. Eu falei que o Hamilton estava envolvido. Os dois com a cor roxa no carro. Ô, Hamilton. Ô, Hamilton. O Sonata de Mármore não tinha nada a ver com a história e perdeu várias posições. Ó, saiu de fininho o Hamilton. Saiu de fininho ali, ó. Não sei quem fui. O Jorgito dizendo que ano que vem vai ser o Josh Berry no 4. O carteiro quebrou o tigelão. O homem tigela. You know, 90 minutes from scheduled sunset, but this is anything but a bright sunny day. So Marty, with 60 laps to go, that is nowhere near a fuel window to 100. But if you think we're racing darkness, this is decision time for the leaders. Do you pit now, thinking we may only run to say 80 laps? Yes, Steve, 60 laps to go, or are there 60 laps to go? That's what Adam Stevens is thinking with Christopher Bell. As you see Alex Bowman limp down pit road, that's critical because he's very near the cut line. Adam Stevens is worried about the darkness that is obviously coming here this evening and how many laps would be left in the race. So if you're Adam Stevens, you're leading the race like you are, like Christopher Bell, his driver. What do you do here, Steve? There's 5 laps to go in stage 2. You want those points. Do you pit here thinking, hey, we may be racing essa prova aí com tantas amarelas. Pit road was closed that time by. I could see the red light as it came through. So no options to pit. Pit road doesn't open automatically. Bom, aí vamos ver se vai ter gente parando. It's going to be a tough decision. You hope that NASCAR would give this information, but they may not have it. They haven't Eu made acho a que decision de yet. repente não vai ter, porque não faz muito tempo que o pessoal parou. Contact and around he goes. E aí, será que vai ter punição pro Hamlin?
Será? E o Hamilton vai continuar no ano que vem? Ele também já tá em fim de carreira, né? Ih, olha aí, ó. Coitado do Bowman. Coitado do arqueiro. E do astronauta de mármore. Agora estão fechando o capô. Ixi, que tá sério o problema ali, ó. Acho que atrapalhou muito a vida do Bowman. E se demorar muito aí, vai perder volta. Faltando aí 3 voltas pro término do segundo estágio. Então o Bell já vai ganhar mais uns pontinhos. Olha quem tá na segunda posição. Kyle Larson. E o Red que caiu pra terceira. Olha o Ty Gibbs ali na 7ª posição. Passou o Truex. Ah, que pena que o Bowman teve esse problema aí. O Jorge dizendo que o Hamilton vai depender da FedEx, mas tudo indica que sim. É o Harvick, fim de carreira. O Hamilton, fim de carreira. O Buchinho já tá também quase no final de carreira. Ainda tem um pouquinho de lenha para queimar. Quem é mais tá em final de carreira aí, pessoal? Quem é mais tá em final de carreira? O Almirola talvez saia ano que vem. Pois é, o Almirola já tá. Já tá quase entregando os doces. We're talking about getting close to sunset. We're also getting close to dinner time, and all those Wendy's reads are making me hungry. Well, here in Chicago, you get plenty of options with. Vamos ver se vai apagar as luzes aí o pescar. So right here we see the leaders passing pit road. O Jorge Gabriel. Ah, tem o Truex também. O Truex também já tá no final. Would be you only want to pit one more time. There are 59 laps to go. You see some takers back in the field. New tires are a little advantage, but not big enough to give up track position. So you only want to pit after you're inside your window. We see William Byron coming to pit road right here. Kim. Aí o Logano. And this team, they are playing a strategy card. Knew they didn't have the position or the pessoal car parando, to win. They think abriu we o are pitch. not racing to lap 100. We are Pessoal chasing parando. darkness. So they are electing to come in and make what they think is their last stop of the day here, Marty. So, Ken, this is an interesting move. Kevin Harvick coming down pit road, the Busch Light onboard camera as he comes down to Rodney Childers. So, pitting here, they should be able to get to like lap 80 or so. They're at the back of the pack. They kind of have nothing to lose. The leaders, though, if they should come around lap 62, 63. So, an interesting move. If we are indeed, Steve, racing to darkness around lap 80, dizendo que o Almirola deveria ter se aposentado no ano que vem, mas voltou atrás. Ano passado. I don't believe it's damage from the spin, but the engine has gone into this protection mode. Electronics on the engine. Estragaram a vida do Bowman aí, ó. Já perdeu 2 voltas, coitado. Thinks it needs to run at a lower RPM. Frustrating. And Parker, once again, you're at a vantage point that very few people get to experience here. Right, Rick, and I've been able to walk around this entire racetrack, the Chicago street course, and I have to say, this, where I'm right now, this patio over turn 12 is one of the most surreal experiences I've had in NASCAR. As you look over my left shoulder, that is the Chicago skyline. There's all these people hanging out.
watching race Ó, cars a galerinha faceira ali, ó. coming off turn 12 onto the front stretch, and I just have to say, I've wanted NASCAR to do a street course, but this has been unbelievable. Whether you're a new fan of NASCAR Galerinha or a faceira long-time fan, there's no ali na denying arquibancada. how big this race has been for this sport. It's just unbelievable experiencing it here on the ground and seeing these fans just take it all in. They're expecting over 70,000 fans to be able to experience racing this weekend. And so we've seen, you know, full suites and full grandstands. What I just haven't expected is the fans, how they've lined up along the fence, like on Lakeshore Drive. You know, things we've taken for granted, which is the speed of these race cars and the sound. You see these newer fans. I mean, look at that right there. Yeah. I mean, what are they, 10 deep or so? Maybe even more than that. Yeah, it's very amazing. This right here is turn 2. You see that? That's actually the Daqui a pouquinho garage já area completa o back segundo there in estágio. the distance where you see the haulers. But look at the backdrop. I mean, that's just something that NASCAR has never seen before. They've never experienced something. Pessoal, like vou this. fazer Again, splash and fans, go aí, já some new, volto. some old. Well, and I want to give the Chicago fans credit, right? Like, I know Chicago is a sports town. We know it from all the sports teams, and they're diehard. But a new sport, how diehard would they be? Very, because it was a wet morning. You see all the ponchos, they've still come out in droves. This is a great shot, as you see Congress Loop and the fans. They're appreciative of the show we're seeing from NASCAR. And green flag is back out. Bell back into the gas. Larson right on his back bumper. We'll see if he has anything for him in 1. Here they come now up the front straightaway into turn number 1. Christopher Bell, Kyle Larson. Larson practically pushing him through 1. And Daniel Suarez. He'll glance off the barrier in 1. They sort it out. Battle for the lead in the right-hander. Turn 2 to Lakeshore Drive. Down the long straightaway here. Larson losing a little bit of ground. Big battle right here as everybody's trying to recover around Suarez. See if Suarez's car has any damage, if he's able to continue. He's been a toe link. Ty Gibbs having an incredible run today in this race in that 54 Interstate Batteries Toyota. Truex still out of control. This is probably one of the most aggressive parts of this race we've seen all afternoon. They work their way down the straightaway into turn number 6. Good battle for the lead now as Alex Bowman has found a problem onto the racetrack and he has come to a halt on the racetrack. That is the straightaway leaving turn 5, headed to turn 6. The leaders, meanwhile... Estou de volta aqui, então teve a bandeira verde, eu acabei perdendo, mas eu tava apertado, pessoal. Vamos lá. Volta 44, então 2 voltas para acabar. Aliás, vai ser a última, né? Agora quando eles cruzarem de chegada vai ser a última volta do segundo estágio. Lá vem Christopher Bell, Larson, Reddick, Suarez. Os 4 primeiros. Agora sim, abrindo a última volta do segundo estágio. Olha o Bowman. Que fumaça preta é essa? Essa é uma fumaça preta do Bowman. Mais uma amarela. Já é Elvis aí pro Bowman. O Flávio dizendo que o Button em 18º, o que houve com ele? Saiu por uns minutos e ele tá no olho do furacão. É que tem as estratégias das paradas, né? Nossa senhora. Já era aí pro Bowman. Deve sair do carro aí já. Deve guinchar esse carro aí. Nossa senhora. And now on the left side of your screen, all the way down in 20th at -32. Really, the big gainer today for me is Daniel Suarez up there in 15. O Gabriel, a gente tá dizendo que o Suarez bateu no muro e perdeu algumas posições. Remember, a new winner, somebody outside wins, that cut line kind of moves, so it's a moving target. Bowman, one of the drivers who has missed because of injury. The other Vamos ver a repetição. Could be in the same situation there. You saw olha lá. missing the turn and just sliding up against the wall. Again, that's mas voltou tranquilo ali. Não causaria amarelo. Pressure right there on Bell. But yeah, Suarez able to keep it going. Suarez fell back to 7th after that incident. Com isso o Gibbs assumiu a 6ª posição.
the intensity is picking up, right? Everybody talking patience. Ah, Soares. Tu tava bem, Soares. Chegou a estar na segunda posição. Não faz assim. But it's getting drier, I would say, from 10 to 11. Well, fans, stick around as Lidos will take us from the asphalt of the Chicago street race to the surface of the moon. President Kennedy in a speech at Rice University. Pô, jogaram o comercial pra Abu Dhabi Sports. Que viagem. E aí, pessoal, viram a Fórmula Indy hoje? Foi uma corrida, achei muito boa. Pro padrão de Mid-Ohio, achei que foi uma boa corrida. O Palou já ganhou a terceira seguida. E ele já tem 4 vitórias na temporada. O Palou vem com tudo para disputar o título. E o segundo colocado é o Dixon. O senhor Constância. Dixon na segunda posição, 10 pontos atrás do Palou. Ou seja, se o Dixon tivesse ganhado essa prova, ele estaria na liderança 10 pontos à frente do Palou. Olha só. Ah, não, perdão. Esquece. Já tô falando. O Palou tá 377 ou 267. Não, ele tá 110 pontos à frente. Esquece. Não é 10 pontos, é 110 pontos. Então, o Dixon ele tem que ganhar. E o Dixon tem que começar a ganhar, cara. O Erickson fazendo um monte de lambança ali. Ele não consegue ir pra frente. Olha, o título eu diria que vai ficar pra Ganassi esse ano. E tem uma grande chance do Palou, mas o Dixon pode conseguir aí o heptacampeonato esse ano. E eu digo, esse é o ano do Dixon, porque ele já tá no final de carreira e ele tem aquele... Ele tem um histórico de ganhar campeonatos a cada 5 anos. Então, como ele ganhou em 2018, ele ganha em 2023 também. Aí se ele não ganhar em 2023, ou ganhando ou não, se ele ficar em 2025, como ele ganhou em 2020, em 2025 ele também ganha. Ele conseguiria o 8º título. Tô torcendo pro Dixon, que já tá na final de carreira e ele é um que merece o 7º título. Dixon merece atingir o 7º título. Ele é o segundo maior vencedor da categoria. Ele só perde número de vitórias pro AJ Foyt, que inclusive, além de 7 títulos, tem as 67 vitórias. Mas ele não consegue buscar as 67 vitórias, não. Acho que não vai. De repente ele chega a 60. Mas não sei, é muito difícil. Porque a Índia é tão equilibrada que é difícil um piloto ganhar várias vezes na mesma temporada. Então aí volta 47, já estamos no 3º estágio. O Christopher Bell ganhou lá a soma da pontuação de estágio. Aí o McDowell foi 5º no primeiro e no segundo estágio. A pista já está bem mais seca. Eles devem fazer uma parada no meio aí para trocar pneus e reabastecer, e aí deve ser então a hora da verdade. Lá pela volta mais ou menos 70, 75 deve ser a hora da verdade. Ken Martin Truex Jr. is in the 8th position right now. As crew chief James Small told him a moment ago, listen, if you just stay online,
we'll be fine. At times we've had some of the best cars, one of the best cars here today, and at times we have struggled. You've seen him make contact with the wall. There is no damage from that contact. His biggest struggle is exit of right-hand corners. Ficou na quarta posição e depois na oitava no segundo estágio. 1h40 de prova. E a gente tá mais ou menos na metade. Vai ter mais 1h40 ainda, pessoal. Vai até tarde essa prova. We talked a lot about the driver of the 91 and his supercar background. Well, that's where this man right here came from. James is from Australia, and he races a lot and grew up in that supercar kind of garage here, just like I grew up in NASCAR. So he knows a lot about changing both directions, knows a lot about street courses, and obviously helping his driver Martin Truex Jr. to a solid run, still running inside the top 10. I love these two get on the radio, man. Not my style, but they have a very interesting style. They will snap at each other. So I'm just hearing from NASCAR. They have made the decision that because of the late start and sunset, they have changed the length of this race, and they're letting all the teams know this race will end at lap 75. So you see that in the upper left corner of the screen. 47 of the 75 laps have been run, and so now the finish line has changed. They're going to 75 laps now. All the teams know it. Well, now everyone is inside their pit window. So remember, a yellow ago, Logano, Byron, Cindric, Busch, Harvick all came to pit road. Almirola, they just hit the lottery because they don't have to come to pit road right now. They'll stay out because they can make it to lap 75. So they're instantly going to get track position gifted to them by the adjustment of the race length. Now the rest of the field will all come to pit road. And if you're Bell, Larson, Reddick, you're a little frustrated. These guys have leapfrogged you, but you have got to have a clean stop here and at least be the best car, or at least the first car. New tires off from pit road. So right here, hard right-hand corner, we are going to see. Vamos ver aí as paradas então. Pit boxes, Dave. Kyle Larson gives up second place now to come to pit road. He'll get 4 fresh Goodyear tires and Sunoco fuel in the opposite direction of normal. A tear off too, so that he can see. Marty. Tyler Reddick, you see him coming down pit road, going to get those 4 fresh Goodyear tires. What a gift, as you mentioned, Steve, for everyone that pitted at lap 42. But Adam Stevens did tell Christopher Bell, yes, they shortened the race, but there's only 9 cars that pitted at lap 42, and you're better than every one of them. You can pass all of them when you get back out on the track. Well, what an interesting twist in this race. Aí o líder da prova estava na liderança, vamos ver se ele vai voltar na frente. Não vai voltar na frente porque tem carro que não parou, não fez parada, então ele não vai voltar na liderança. Vamos ver se ele vai voltar entre os que pararam. Ó, o carteiro ali também. Ó, o Gibbs ganhou 2 posições, o Soares ganhou 1. O Giver perdeu 3, ó. Caiu para 7º. Então, dos que pararam, o Christopher Bell ali voltou na frente dos que pararam. Ó, o Logano ali não parou. Acho que é o Logano ali na 4ª posição. O Logano que estava na 17ª posição. Acho que ele vai voltar aí na 4ª. É, tem essas estratégias bem diferentes aí. Quanto tempo de live aqui? Já 3 horas de live.
vai pelo menos mais 1h30. Talvez nem tanto, né? Porque eles estavam fazendo a volta bem lenta antes. Eles estavam fazendo em mais de 1h40. Agora eles estão fazendo em média 1 minuto e meio, perdão. Era 1 minuto e 40, 1 minuto e tanto. Agora estão fazendo em 1 minuto e meio. Pode ser que seja um pouco mais rápido essa segunda metade da prova. A few new names up front now as the pit stops have shaken things up, and the end of this race at lap 75 will vamos also para a relargada. O carro madrinha apagou as luzes. will be up front. Austin Dillon and Chase Elliott, the top 3. Logano, William Byron and Cindric, the top 6. Vamos lá. Back up through the gears. Zona de reaceleração e bandeira verde. Hold up Dillon back there in second. Chase Elliott in third. Vamos lá. O Haley na primeira posição, Austin Dillon segundo. O Logano tá na quarta posição. O Elliott é o terceiro. É o pessoal que não parou. O Byron tá na quinta posição. O Cindric é o sexto. O Buchinho é o sétimo. Harvick é o oitavo. Mirella é o nono. O Lajoy é o décimo. Quer dizer, o pessoal que não parou estão tudo lá na frente. Só que essa galerinha aí vai parar antes dos outros. Eles não vão até o final. Tá levantando poeira ali, ó. Levantando poeira ali mais pra trás. Então, o que parou agora, o pessoal que parou vai ter que fazer mais uma parada. Eles não vão até o final. E o pessoal que tá aí vai fazer pelo menos mais uma parada. Então, se for em verde até o final, eu acho que o pessoal que tá aí na frente agora se deu melhor. Esse pessoal aí, todos eles vão ter pelo menos mais uma parada. Vamos lá. Ó, o Logano na quarta posição, ó. Deu um salto lá pra quarta posição. Fez uma estratégia diferente. E deu uma balançada o Haley. Justin Haley balançando. Esse é o trecho que ainda tá molhado. Olha aí, ó a batida! O Byron rodou, olha que confusão, Big One! Mais uma amarela! Oh, minha nossa! Que coisa! Olha que bagunça! Olha que bagunça! Que bagunça! Agora é uma bandeira amarela rápida, né? Agora eu mereço. Vamos ver o replay aí. Primeiro foi o Byron, aí o outro. Nossa senhora! Aí eu ficava os dois atravessados, vai fazer o quê? Ó, o Flávio queria o caos, tá aí o caos, ó. Os caras tinham pra onde, cara. É disso que nós gosta. Olha isso aí, caramba. The 4 of Harvick saw the 24, and he probably checked Olha aí, cara. Trying to avoid him, and Corey didn't see him. It's very narrow. It's hard to see through these cars. See right there? I just think that was. I don't think Corey did that on purpose or it was anything terrible there. It's just. Tudo começou com William Byron. Eita, Byron. Aí depois pra sair ainda deu confusão lá, ó. Quando o Byron tava tentando sair, deu mais confusão. Ai, eita. You just wonder what Jeff was saying. So Kevin Harvick had a little gap in front of him. So I think he probably adjusted his speed. Quem trancou todo mundo foi o 7 e o 4. Lucky break/great driving. I'm going to give him a little bit of both. For Tyler Reddick, also Daniel Suarez. Watch this right here. Oh, McDowell couldn't, but yeah, Reddick. Ó, tem gente que se deu bem ali, ó. Ganhou várias posições.
It's still Haley and Dylan. O Harvick que atravessou. O Harvick e o LaJoy. Eu quero ver a atualização para ver como é que ficou as posições. Track position after went up, took the lead all day long, and now he's going to be sitting way back here. And now NASCAR has to decide how this scoring is going to work. It's going to be very difficult to kind of untangle this. Yeah, this happened. You know, it's a road course, and we have spotters all over. You know, we probably have 2 spotters. Most teams do. But right here on Michigan Avenue, the spotters are Tudo começou com o Byron. Mas será que o Byron foi tocado por trás e depois ele passou reto? Ou será que foi só erro dele? Atualização. Justin Hay, Austin Dillon, Chase Elliott, Doi Logano, Buchinho, Austin Cindric, Boba Fett, Kyle Larson, Tyler Reddick, Ty Gibbs, os 10 primeiros. O Bell, 11ª posição, Soares. Kind of peel it back piece by piece. NASCAR's going to have to work the Vamos lineup ver aí. NASCAR will put them back in line and we will have another restart from here in Chicago. Os 6 primeiros ali, com exceção do Byron, os 6 primeiros conseguiram se manter lá na frente. Ó, Ryan Blaney foi o cachorro feliz ali, ó. Só que ele tá 3 voltas atrás, vai ganhar só 2. Olha que confusão ali pra acertar o posicionamento dos carros. Tem 3 rodalados ali, quem é que tá na fila aí? Não, sou eu, não, é tu, é... Meu Deus do céu, cara. Ó, volta 50. 25 voltas pro final. Eles mudaram aqui, ó, pessoal. Não vai ter a volta 100, não. Vai ter a volta 75. Porque daqui a pouco vai começar a escurecer lá. Então eles acabaram diminuindo a prova. Então vai dar 165 milhas o total, é isso? Tira 55, 175 milhas. Em vez de 220 vai ser 175 milhas essa prova. É, lá já vai ter total de 30 voltas esse estágio. Menos mal que não acaba tão tarde, aí eu não preciso me preocupar tanto aí com a narração. O condomínio é complicado. These breathtaking aerial views have been brought to you by Pods. Moving this summer, save up to 30% at pods.com today. Want to see which drivers are on the move? Brought to you by Elk Grove Village. Plus 36 spots for Haley. Yes, Haley is up front for the restart, and then actually there's only about 4 or 5 that are certain of their positions. And after that, there's a lot of confusion as to where they're going to line up. Dave? Not bad for Justin Haley up all those positions, and strategy is leading to that. I just talked to Trent Owens, his crew chief, about their fuel situation, and that was under green. Under green, they would need 3 laps. They were 3 laps short on fuel. Under caution, if they can get about 6 laps, it's 2-to-1 usually the way you calculate, they could make it. They're counting them off here, and Kim, that may not be the last caution today. That's right, Dave. For Austin Dillon, he qualified 29th, and when I talked to crew chief
Keith Rodden this morning. Their whole goal today was to get off strategy and see if they can do something with this race that way. That is exactly what has played into their hand. They last stopped on 31, just like Justin Haley checked in with the team. They feel very confident about where their fuel window is, Marty, especially with these cautioned laps. Well, Kim, what a crazy weekend it has been for Chase Elliott. The wreck in qualifying, going to the backup car, starting at the back of the field, coming up through the field. Then the spin in this race, they fix the damage from that, and Alan Jackson tells him, O jogador dizendo que atualizou para 75 quando voltou da amarela do Bowman. Eu não tinha visto. Não tinha percebido lá. Flávio, só por esse big causa aí, o on a 80 por hora já valeu o rolê todo. Foi muito legal mesmo. E o legal é que deu uma misturada boa aí no grid. E quer ver mais um detalhe? O pessoal que parou antes não para mais. Mas será que o pessoal que não parou na última vai ter combustível até o final? Será? Porque o combustível é até 37 voltas. E eles já faltam 24 voltas. E eles já estavam umas 10 voltas lá. Olha, vai dar ali, ó. Eu não sei quando que foi a última vez que pararam. Não sei. You know, Haley would move into the playoffs. Austin Dillon, who's running second, he would jump above. He's not even in the top 20 of points. We have Chase Elliott, so a lot of names at the front of this field that can change the playoff picture. Vamos ver aqui. A win and you advance into the playoffs, which will begin in 8 races. Ah, olha aqui, ó. O Justin Haley, o último pit stop foi na volta 30, os 3 primeiros, ó. O Haley, o Dillon, o Chase Elliott fizeram a parada 30, na volta 30. O Joey Logano na volta 41. Vamos pra bandeira verde, ó. Tem gente que não vai aguentar até o fim. E aí que vai estar a emoção da prova. Vamos lá. Zona de reaceleração e bandeira verde. É Haley, Dillon e Elliott. Os 3 primeiros que daqui a pouquinho já vão ter que parar. Dentro de 5 voltas eles devem parar. Chase Elliott in the 9 had trouble earlier today, has rebounded quite nicely now inside the top 5. Justin Haley leads down the back straightaway. Opa, olha ali. Ah, é, aqueles bumps malditos ali, os quebra-molas. Haley, Dillon, Elliott, Logano, Buchinho, Cindric, Reddick, Gibbs, Almirola e Byron, os 10 primeiros. É, o Byron até que não se deu tão mal assim. Opa! Olha aí! O carro, esse é o 19, o Truex aí, ó. O Truex com problemas. Vendo o mundo ao contrário. Tá tentando fazer meia volta. Então bateu ali o Truex, ou bateram nele, sei lá eu. Porque a pista tá bem seca agora, então não é pra... A não ser que fosse um erro, assim. Não, tem uns trechos molhados, mas eu acho que só aí que tá molhado. Lá no trecho onde ele tava seco. Olha o Gibbs! Olha o menino Gibbs! Vamos ver o replay. Ah, acho que bateram nele. Acho que bateram. Ah, foi batido, sim, ó. Só que eu não consegui ver quem era. Era um carro vermelho. Jackson Drive and has lost quite a few positions. He tucks in behind Blaney as they make the right aí o Boba Fett aí. onto the front stretch. Let's look again at what happened to the 23. Vamos ver o replay. Ah, o Boba Fett. Oh, Boba Fett. Eita, lele. Ó, o Jorge Gabriel dizendo que foi o Briscoe que acertou o Truex. E o Jorge Gabriel também tá dizendo que vão ter que parar, Logano consegue ir até o fim.
O Logano, deixa eu ver que volta que o Logano parou. O Logano parou na volta 41. Cara, o Logano vai chegar na capa da gaita. Ele vai chegar lá no... Olha só o carro do Soares, cara. Olha aí, de novo 42. O Noah Gragson de novo. Já foi 3 vezes, né? Já pode pedir música no Fantástico. Já foi umas 4, 5, eu acho, dele. O pessoal que parou na volta 46, quem tá mais à frente desses é o Tyler Reddick. E depois o Ty Gibbs. Esses eu sei que não param mais. Agora o pessoal, o Logano, o Buchinho e o Austin Cindric vão ter que economizar muito, eu acho, pra conseguir. Teve amarela ali, acho que ainda consegue, mas... olha, vai ser no limite, ó. E os 3 primeiros, esquece, não tem como. Não tem como, eles já estão quase batendo 35 voltas, eles já fazem 34 voltas desde a última parada. Aliás, já estão a 24 voltas. Acho que eles vão mais umas 10 voltas ainda. Mais umas 10 voltas. Ah, eles estão naquela torcida aí pra ter mais amarelas e tudo mais, e eles conseguirem ir ficando. Aí faltando 21 voltas para o final. Tá, mas eu acho que ele vai receber a bandeira preta aí, ó. Porque daqui a pouco vai voar essa parte do carro. 20 voltas pro final. Aí o triozinho, os 3 patetas aí na primeiro pelotão aí que vai ter que parar daqui a pouco. Opa, olha o Bell aí, o Christopher Bell tava na 12ª posição. Agora tá vendo o mundo ao contrário. É, foi lá pro final. Ô, Bell. Vamos ver aí o que deu. Ah, Christopher Bell. Voltas. Cara, o Christopher Bell ia ganhar a prova, cara, mas ele rateou muito. Ele rateou muito. E olha só. Acho que a vitória vai cair no colo do Logrando. Vai ficar entre ele e o Buchinho. O Buchinho vai ter que economizar muito. O Red que passou o Buchinho. Red que passou o Buchinho. Então não tá muito fácil pro Buchinho não. Porque ele tem que economizar. O Red que não precisa economizar. Então é o seguinte, o Buchinho tem que economizar, o Cindric e o Logano, eles precisam dar uma economizada ali. Eu não sei se eles conseguem ir até o final, assim, no limite, assim, do... Eles têm que dar uma aliviada no pé ali, pra ir até o fim. Mas o Red, que é o primeiro dos que parou na volta 46. Esse aí vai ficar entre ele e o Logano, eu acredito. Aí, vai ficar a vitória entre o Red e o Logano. Ele tá logo atrás do Logano, tá 2 décimos. E tem umas disputas legais aí, ó. Ó o Logano. Logano
Vem brigando com o Elliott. Com o buchinho. Se é o 9 ou é o 8? Se é o 8, é o buchinho. O Logano foi ultrapassado. O Red que passou o buchinho. E aí agora o Logano perdeu 2 posições. É, o Logano... O Logano já é Elvis aí, ó. Até o buchinho passou o Logano. Então a vitória agora caiu no colo do Redick. Vitória caiu no colo do Redick. E o Ty Gibbs está chegando também. O Ty Gibbs também não precisa economizar. Pode gastar à vontade ali. Pode sentar o pé no acelerador. Que tá de boa para ele. Olha aí o Christopher Bell. Ei, lambança. Ô, lambança. Olha lá. Opa. Tyler Reddick. Meu Deus, vai cair no colo do buchinho. Vai cair no colo do buchinho porque o Reddick ficou parado e tem a bandeira amarela. Eita, Reddick. Tava no colo do Reddick essa vitória. Daqui a pouco vai ter tanta amarela que o Justin Haley vai ganhar a prova. Sozinho o Tyler Reddick, cara. Não, Tyler Reddick, não é assim. Eita, Lelê. Nossa senhora. Então já vamos ver o que pode acontecer aqui. Então, o Haley, o Dylan e o Chase Elliott, a não ser que tenha muitas voltas em bandeira amarela, eles vão ser obrigados a parar. Então, quem tá ali mais à frente é o buchinho. E com essas amarelas aí, o buchinho e o Logano, que tá logo atrás, eles vão ter combustível até o fim aí, ó. Agora eu acho que eles têm até o fim. Então quem se deu bem foi o buchinho e o Logano. Logo ali atrás dos dois vai estar o Ty Gibbs. E o Ty Gibbs é um que pode ser que venha com tudo pra cima desses dois aí. Porque ele vai ter uma sobra de combustível. Por exemplo, se tiver overtime... Se tiver overtime ali, eu não sei se o buchinho e o Logano vão aguentar. A não ser que tenha mais uma ou duas amarelas até o fim. Aí eu acho que aguenta. Pô, não saiu ainda daí o Reddick. Agora que os caras trancaram ali o guincho aí, ó. Agora que vão puxar. Tá sem força pra puxar o carro. We have had an enjoyable day calling this race
radio style, and that means we go from broadcaster to broadcaster. We want to check out the guys that are up on their perches. And Bagman, you may have to call in sick to work tomorrow. You have yelled trouble more than anybody of the broadcast team. News for you, Rick. I'm going to be hitting the old Luden's cough drops tonight to juice up for TMD tomorrow morning at 7 a.m. on Sirius XM NASCAR Radio. What I've seen here in turn 6 today is a whole lot of contact into that safer barrier behind me. This is one of those corners that has really been the thorn in a lot of sides today, or in this case, the tire 17 voltas para o thorn in final. the sides of those race cars. It's been a handful down here, but this race has been amazing to watch, and the fans have enjoyed it here at my end of the racetrack. Dale Jr., what about you? Yeah, down here in turn 4, I think that, you know, this hasn't been much of a passing Onde tá esse zone as chat we aí, pessoal? anticipated up Ah, until morreram, this hein? last stage or these Dormiram, last few pessoal? laps. We're starting to see some drivers Dormiram like aí? Kyle Reddick and like Ty Gibbs get Dormiram no more and more ponto? desperate. The faster cars that we saw earlier in the race kind of mired back in the backside of the top 10, pushing really hard. They're taking advantage of some opportunities here, sliding tires and all those things getting into turn 4. But heading out of turn 5, down to turn 6. Great long straightaway, another passes zone down there near you in turn 6, and then heading over to Jeff Burton. Yeah, you know, it's been fun for me to watch these drivers adapt as this racetrack has changed. Y'all knew coming here it was a tight racetrack and it was going to be a challenge. It was made even more difficult with the rain. And now the track drying. Where can I push my limits? Where is the speed? And after all of that, we have the top 3 cars. None of these 3 drivers have won a race this year, and all 3 are way out of the points. Any one of these 3 guys wins, they're in the playoffs. And I think that going forward, there's so much on the line. They're going to have to be aggressive if they want to win this race, but we've seen what happens if you get too aggressive. Yeah, that's a great point to bring up too, Jeff. Let's bring in the Peacock Pit Box and DJ and Brad Doherty. Guys, do you think Haley can hold off the hard-charging Dillon, Elliott, and Busch? You know, Brad, this guy's Justin Haley is a real talent behind the wheel, and he's getting more comfortable in these cars each time that he drives. And he's got a tremendous amount of talent on road course, at a street race this time. I really believe that he has everything that it takes. If he's got enough fuel, they're going to have a hard time getting by. Well, the thing that we've noticed is you just can't get outside of the dry line at all. There's no grip anywhere. But I'm watching that Chase Elliott. He's really good at the end of these races, so it'll be interesting to see what happens. Yeah, a lot of them we thought didn't know that we're going to be up here in this particular time. Yep. But let's look back exactly what has happened and how we got here a little bit. We can see kind of what towards the end. Aí nós temos os momentos. Olha o Button aí, ó. Fala em Button. Posição tá o Button. 24º. Yeah, these guys down in turn 6. I mean, poor old Noah Gragson just can't get away from that wall. He's been in there 5 times today. Just can't. Parou na volta 46. Yeah, Martin Truex has not found this to his liking either as things went on. He got into the wall there, and then I mean, this is a really hard lick. I can't believe that it didn't do more damage there. We can see here, Denny Hamlin just got in way too hard and got into Alex Bowman. Yeah, both those guys got in there a little bit hot. He didn't mean to get into Alex, but there's nowhere to go. Yeah. And again, it's just a matter of staying inside that line, and then you see the fire there with Alex Bowman. And we knew this was going to happen at some point in time, and it did. Came right down in front of Jeff Burton, but this became the parking lot that we expected might happen here with something happening on the exit of one of these corners, and about 14 cars involved in all of that. Yeah, that was a bad one. And then here we go with Truex again. He gets spun around in the middle of the track, goes to the back of the field. Just no luck there. And then we see Gilliland. He gets knocked around there. He gets spun. And then last but not least, yeah, Noah back in turn 6 once again. Wendy's is going to have to sponsor that corner down there next year. Poor fella. And then what about this guy? Aí a repetição do Truex, chamou a última amarela. Quer dizer, uma das últimas. And then here we go, Rick. Yeah, unfortunate. Got locked underneath those tire barriers, which we've seen now 3 cars that have done that today with Kyle Busch, Noah Gragson, and most recently Christopher Bell in the 20. As they come over the bridge into the restart zone and back into the gas they go. Haley has Dillon all over his back bumper. Aí, vamos lá. Bandeira verde, retomada a prova. Faltando 15 voltas para o final. Haley, Dillon e Elliott são os 3 primeiros. Dillon quer ir para a primeira posição. Logano vai sofrendo a pressão do Gibbs.
Austin Dillon ran offline just a little bit there in turn 2. Opa! Até aquela parte do quebra-mola ali. E por cima tá molhado aquele trecho do quebra-mola. Por isso que dá aquela chacoalhada. Olha quem tá chegando. Olha o buchinho. O buchinho com pneus mais novos. Olha ali, quase o toque. O buchinho com pneus mais novos, ele vai conseguir jantar esses caras daqui a pouquinho. O buchinho tem 11 voltas a menos de pneu. E mesmo que essa galerinha aí consiga... Eu acho, né? Que mesmo que essa galerinha consiga economizar para ir até o fim, o pneu vai estar na capa da gaita já. Busch sliding sideways as he went through turn 11, but they are nose to tail. The top 3 with Haley in front of Austin Dillon. Here you see them coming Aí o Haley of the 10G turn, Xfinity 10G turn, and in through 11. And a little sliding there. Aí mais uma volta as they're still nose to tail. sendo aberta, 14 voltas para o final. Buchinho aí na 4ª posição, tá vindo com tudo pra cima do Chase Elliott. Tem 11 voltas a menos de pneu. After that crash earlier in the race. Also, Austin Dillon, never thought we'd be seeing him running in 2nd place, putting pressure on Haley here late. He wants to get back to that back bumper, remind him he's there, make him pressure himself into a mistake. That's what he did the last time through turn 6. Let's see if he turns the wick up again. Dillon's going to come in hot again. He's going to shut it down to about a half a car length. Not as hot as last time through, but Justin Haley doing a great job of keeping the lead here. Haley, Dillon, Elliott. He really is, and he's going to have to do a good job. Austin Dillon has worked E a briga agora é pela primeira posição. O Elliott não tá conseguindo acompanhar os dois. É que esses dois se peguem aí e batam. Eu quero ver confusão. Dillon now a half a car length. We'll see how much pressure he puts on the back of Haley. Oh, he hit the wall. He hit the inside wall. Opa! Olha o Dillon. Olha o Dillon bateu, cara. Ah, quebrou a suspensão, ó. Quebrou a suspensão, vai parar no meio do caminho, mais uma amarela. It all started with contact on the inside of the corner, forcing the 3 straight. He was putting such pressure on the leader. In the end, a mistake for the 3, Rick. Take another look at it. He bounces off that inside wall right into the tire Meu Deus do céu, cara. Eu não sei se ele vai conseguir fazer uma volta inteira. And into the tire barrier. And Ricky can't turn it into turn 1. He just nosed it into the turn 1 barrier. Não sei se ele vai conseguir dar a volta inteira sem ter que parar o carro no caminho. Mas que paulada forte, hein? Ah, ele tá tentando entrar por pista de ré ali, ó. É, aí não vem amarela. Aí não vem amarelo. Eu não sabia que dava pra voltar de ré no pit aí, ó. A não ser que ele leve o carro pra garagem. Haley out front. Once again through turn 12. But now the closest car to him. Olha, a Eliane chegou. Chegou no final da prova. O Logan tem chance de vitória aí, ó. Ele tá brigando com o buchinho pela vitória, porque os dois eram os 3 primeiros, né? Agora são os 2 primeiros que eles deverão, provavelmente eles vão ter que parar, porque não vai ter combustível para ir até o final. Então eu acho que a vitória vai ficar entre o buchinho e o Logano. E olha quem tá na 5ª posição de novo. O Gibersgen. Se recuperou. Tá logo ali atrás do Logano. Deixa eu ver qual foi a última volta que ele parou. Na 46, ó.
Ele passou o Kyle Larson. Passou o Kyle... Então, dos últimos que pararam, ele é o que tá mais à frente. Que é aquele que pode ir pro máximo, não precisa economizar nada. O Logano e o Buschinho, por causa dessas amarelas, acho que não precisa mais economizar. Mas o Haley e o Elliott só tem que economizar um monte para conseguir terminar essa prova. Aí o Haley, o Elliott. A briga pela primeira posição. E olha lá, ó. Tem briga ali atrás, ó. Ou é retardatário. Olha ali, ó. Ó o Van Gilbertsen. Passou o Logano, passou o Larson e agora passou o Buschinho. O cara tá voando. Passou até o Buschinho. Agora a vitória tá no colo do Van Gilbertsen. Na sua estreia na Cup Series ele vai com a vitória no colo. Faltando 11 voltas para o final. Olha a rodada. Truex Jr. se ficar parado é amarela. E tem o carro 21 ali também. O carro do Harrison Burton. O que é isso? É o Kevin Harvick. O 21 tá parado lá. Não, acho que vão conseguir voltar. Acho que não vai ter amarela. Não vai ter amarela. É, vamos lá. Mas olha o Van Gilbertsen. Saiu passando todo mundo. Dos que pararam na volta 46. Que foi a última parada que teve. Ele é o que tá mais à frente. Things are heating up front. Yes, SVG has closed the gap. He's up 10 voltas para o final. 10 voltas para o final. Haley e Elliott provavelmente vão ter que parar. Olha a recuperação da imagem. Ah, incidente de prova. Não tem culpa ninguém aí. Ah, se foi culpa, foi do próprio Truex ali, ó. Foi do próprio Truex se teve alguma culpa ali, ó. Aí o carro 21 ali atrás, o Harrison Burton, acho que perdeu o ponto de freada ali. Running the leaders down with 10 to go. Here he comes out of 5. He's setting up for 6 and he is outbreaking the front two. Haley, Elliott e Van Gilbertsen. Olha só. O neozelandês vai ganhar a prova, gente. Ele tá chegando lá, porque esses caras precisam economizar combustível até não dá mais. E o Gilbertsen não precisa economizar, ele só vai. Ele só vai. Vai passar aí, ó. Sai da frente que de trás vem gente. Ele ligou ali o Kers, ligou, abriu a asa, o push to pass, tá vindo com tudo. 10 voltas pro final. Quem diria, cara? E ele tá vindo com tudo pra cima do Elliott. Cara, o Haley e o Elliott pararam na volta 30. Já estão 36 voltas aí. Teve umas amarelas, então poderá chegar na volta 70. Mais ou menos. Mas não sei se eles vão até o final, cara. Não sem economizar um monte. E tá vendo ali, ó. Ó, já chegou. Vem o Van Gilbertsen. Vem com tudo. Vai com tudo pra cima do Chase Elliott. Vai disputar na freada. Chegou ali, chegou pertinho. Ele tá se preparando para dar o bote. Momentos finais da prova em Chicago, 9 voltas para o final. Muita emoção. Finalzinho de prova. Lá vem Van Gilbertsen.
Ou Gisbergen, é um nome chato de pronunciar, o neozelandês. Na sua estreia na Cup Series, piloto que vem lá dos carros de turismo, chegou aí e tá dando um banho no pessoal da NASCAR. Lá vem ele. Vai tentando passar o Chase Elliott. Chase Elliott tem bastante experiência aí, ó. Não vai ser tão fácil passar o Elliott. Ó, botou de lado, botou de lado. Tem a preferência da curva, agora passou. Passou lotado. Passou verbo lotado aí na curva. É o segundo colocado agora, o Van Gisbergen. Agora ele parte a caça do Justin Haley. Justin Haley tá economizando combustível, não tem como fazer muita coisa não. E também tem os pneus mais desgastados, pneus de 35 voltas. Aí vem o Van Gisbergen, vem com tudo. Vem com tudo ali, ó. Fechou a porta o Justin Haley. 8 voltas para o final. Emocionante esse finalzinho. Lá vem o neozelandês pra cima do Justin Haley. Botou de lado. Botou de lado, passou na curva. Sensacional. E temos a bandeira amarela. É o Truex Jr. É o Truex que trouxe a amarela bem na hora que o Van Gisbergen assume a liderança da prova. 8 voltas para o final. Mais uma bandeira amarela. Mais uma amarela. E olha, eu acho que vai ser a última depois dessa relargada. Se tiver, vai ser a última. Porque já tá ficando escuro aí. É capaz a NASCAR ainda acabar antes. Que loucura. 10 horas da noite aí, ó. 10 horas e 4 agora. Ainda bem que tá chegando ao fim, hein, porque eu não posso mais ficar gritando nessa hora. Que final de prova. Que final de prova. Olha, antes que creia em milagre, o Logano vai ganhar. O Flávio separam 25 votos porque vai escurecer logo. Quantos estadunidenses venceram na Cup? Aí tu me quebra aqui, né, o Flávio Quiles. O Ricardo chegou aí, boa noite, Ricardo. Alguém tira o Truex da prova, por favor. Eu acho que já ele saiu sozinho, Ricardo. O Truex saiu sozinho agora. Ai. Temos 10 agora assistindo com a gente. Teve menos gente. O Ricardo dizendo que vai dar o neozelandês. Cara, eu tô desde o início da prova eu tô dizendo que vai dar o neozelandês. Desde o início da prova que eu tô falando. Vai dar 4 horas de live já. Deus o livre. Deu 1 hora de atraso. Agora 2 horas e meia de prova. Ainda tiraram 25 voltas porque ia escurecer. O Jorge Gabriel vai jantar o Haley com farofa. Já jantou, cara. Já jantou. Não jantou ainda? Eu jurei que ele tinha passado. Eu jurei que ele tinha passado, cara. Só se ele, antes da amarelo, o Haley passou de novo. Me corrijam aí, pessoal. Jorge Gabriel. Ele tinha passado, mas o Haley deu sorte que a amarela veio antes do... Ah, entendi. Tá, entendi. É que provavelmente tanto o Haley quanto o outro, eles estavam eles não viram, porque eles estavam brigando, acho que eles nem viram que deu amarela na hora da briga, né? Acho que viram depois.
O Ricardo, ainda bem que tiraram 25 voltas, senão não ia terminar hoje. Isso se não tiver prorrogações. É. Ricardo Cavalcante falou ficar de olho na neozelandês. Henrique Cavalcante. E o Ricardo, então, o que leva em consideração é antes da amarela e ele ainda não tinha passado. Foi bem em cima da hora. É que no calor ali nem viu que deu amarela, né? Tanto que devolveu a posição. Ainda mais num circuito de rua. Ah, mas eu achei que eu achei que ele ia até assumir, mas aí vai jantar, não tem. Ó, a última parada do Haley foi na volta 30, a gente tá na volta 68. Os pneus estão na capa da gaita. Tá na capa da gaita e olha, ele tá... Se tiver prorrogação, eu não sei se vai ter combustível suficiente. In prime time, again, Sunday nights, NASCAR will take... Tô apertando se o Ricardo tava apitando hoje. Eu acho que ele tava... Eu acho que hoje ele tava dirigindo, né, Ricardo? Hoje o Ricardo... Acho que hoje o Ricardo tava de motora. Ricardo, ontem falávamos sobre um substituto do Camaro, de acordo com o Paiga. Há grandes chances de ser um Corvette, mas seria apenas em 2025. Ou esse ou o Malibu. Qual que era antes do Camaro, Ricardo? Eu já não lembro. O Ricardo, hoje ele tava de motora. Ele falou que isso vai ser em 2026, segundo o Jorge Gabriel. Aí, faltando 6 voltas pro final. Justin Haley has one career win, and it came at Era the biggest stage for NASCAR. Impala. It was at Daytona. There was a wreck. He was in front. Monte Carlo, mas esse não está em linha. So, as everyone came to pit road, thinking that não, antes do Camaro. they were going to restart, lightning in the area, that severe não era. Caused him to call the race, and Haley was scored the winner. Não era o Fusion? Now, could win number 2. Ou eu tô viajando aqui? Não era o Fusion? Rick Cavalcante, atual campeão de Bathurst 500. Tipo a Daytona 500 de Supercars. O Ricardo não pode ser em 2026 porque o Camaro sai de linha em janeiro do ano que vem. Por isso eles podem ficar em 2024, mas não poderiam em 2025, porque precisa ser o carro produzido no presente. Fusion é Ford. Ah, tá. Então ignora o que eu falei. Ignora o que eu falei. Mas qual que tá no lugar do Fusion? Ou foi o Fusion que entrou no lugar do outro anterior? Mustang. Ah, tá. Saiu o Fusion, entrou o Mustang. Um Mustangão. But Shane Van Gisbergen certainly can because of his championship experience and now because of the experience he's had here today. Project 91, second place and going for 1. It'll be 5 laps to go. Vamos pra verde aí, ó. Vamos pra verde. Carro madrinha apagou as luzes, vai deixar a pista. O carro madrinha vai deixando a pista. Vamos pra relargada na passagem 5 voltas para o final. Justin Haley na primeira posição. Ah, o Flávio lembrando que a Liane e o Ricardo perderam o Big One nessa prova. Perderam o Big One. Vamos lá, zona de reaceleração e bandeira verde. Vamos lá. O neozelandês vai jantar esse Justin Haley. Tem pneus muito em melhor estado. Já botou de lado. Botou de lado. Assume a liderança. Sensacional. O neozelandês vai vencer a prova. O Haley se cobrou. Botou por dentro. Sensacional. Agora o X. Olha o X. Sensacional. Que final de prova. Final de prova e o neozelandês retoma a primeira posição que ele ganhou há pouco. Meu Deus do céu.
E agora não busca mais porque não tem pneu. Não sei como é que conseguiu buscar ali. E agora é o Elliott pra cima do Haley. E tá vindo o Buchinho também. O Buchinho e o Larson. O Logano um pouquinho mais atrás. Olha o Logano, olha o Logano. Logano passou o McDowell. Logano passa o McDowell. O Ty Gibbs logo atrás. E olha, o neozelandês vai se mandando. Se mandando o neozelandês. Pessoal, me corrijam aí se eu estiver errado. Esse neozelandês é a estreia dele na Cup, não é? Lá vem ele. Na passagem 4 voltas para o final. Passou o rodo na Cup. E o Rei Cavalcante dizendo que sim. Aí o convidado que não fez besteira, ó. E vem, imagina, na estreia da Cup o cara com vitória. Jantou todo mundo. E o Jorge Gabriel e na Toyota o Supra em todo lugar do Kanye. Na Xfinity. Ih, cara, trancou aqui, ó. Ah, voltou. Voltou. Deixa eu dar um F5 aqui no Abu Dhabi Sports. Eu nem precisa da F5. Olha aí, ó. Aí a repetição da ultrapassagem que ele levou um X. Foi um X duplo aí praticamente. Foi um X duplo. Que finalzinho de prova. O pessoal vai chegando ali na curva da meia-lua. E aí vai na passagem 3 voltas pro final. O Buchinho ainda tá tentando passar o Larson. Aliás, o Larson passou o Buchinho, né? O Larson passou o Buchinho, mas o Buchinho quer recuperar. E no fim o Haley e o Elliott não pararam, mas por conta de que teve várias voltas em amarela. Aliás, eu não sei como é que eles estão... Eles só fizeram uma parada? Eles pararam na volta 30, eu acho que só fizeram uma parada. Eu não sei como é que eles ainda estão com combustível aí, cara. Porque se tiver aí uma prorrogação, eu não sei se eles vão aguentar. Não sei nem se vão aguentar em verde até o final. To that list as winning his first start in the Cup Series. Gisbergen in the 91 driving away. Haley keeping a comfortable distance between him and Chase Elliott off into turn 4. Larson. O Ricardo, uma das ultrapassagens mais incríveis que eu já vi, de um cara que estreia no carro. Um X duplo. Ele passou, levou o X e deu outro X. O Henrique Cavalcante é o primeiro de rua da história da NASCAR. E eu vou perguntar pro Ricardo. Ricardo, eu acho que não, porque Daytona, a primeira Daytona não era um circuito de rua. E além de Daytona, teve outro circuito de rua. Aquele que pegava metade da praia, a outra metade era na avenida lá. O Ricardo da Cruz são quase 40 voltas em verde de combustível. Aí teve uma série de amarelas, já ajuda. É, mas na volta 30 até a 75... Vamos chegando ao final de mais uma volta. Na passagem 2 voltas para o neozelandês. O pessoal tava dizendo que a corrida ia ser ruim, foi uma corrida excelente. Foi uma baita de uma corrida, melhor que a corrida da Xfinity. Ah, o Ricardo tinha voltas no começo, mas na era moderna é o primeiro. É, nos anos 50, tu quer dizer, Ricardo? Ah, no comecinho, né? Opa, olha aí, ó, olha o Spinhouse. E vai ter amarela. Vai ter amarela, vai ter prorrogation. Vai ter prorrogation, minha gente. Olha aí o Boba Fett patrocinaram a amarela aí, ó. Boba Fett patrocinando a amarela. E também o Spinhouse. E aí, ó. Não acaba Chicago. O Boba Fett. Então foi o Boba Fett que trouxe a amarela, porque o Spinhouse não tinha nada a ver com a história.
Bubba just completely out of line, drivers left. I don't know if the track was still damp or if he was just out of control, but you see him coming in. O Bobo levou o Spinhouse na sacanagem. Ricky Stenhouse probably has no idea what happened. KO'd from the side, and he ends up, here you go. Viu essa, Ricardo? O Flávio tá dizendo que não queria aquela proteção ali da curva 1 e da curva 6, que fosse aberto ali, pra fazer uma pista em 8 sem ser por uma ponte. Ai, ai, ai. É, minha gente, não acaba Chicago. Olha o pôr do sol aí, ó. Ficou bonita essa imagem aí, ó, o pôr do sol. Ô, Ricardo, essa parece uma neblina, isso é poluição ou não? Posso dar uma entradinha aqui, gente? Ô, Ricardo Arcuri. Boa noite. Boa noite. Eu tô aqui na cama mesmo, tô no fonezinho, só pra fazer esse finalzinho aqui com vocês. E eu tô falando baixinho que minha esposa tá aqui dormindo do meu lado. Aliás, eu vou até contar uma história pra vocês. Que na hora da batida do Dylan, que ele tava seguindo o Haley, ele bateu, eu tomei um susto, eu dei um grito, acordei ela. Tadinha, velho. Ela já voltou a dormir? Voltou. Tá, mas ela não te xingou? Só um pouquinho. Ela chegou, tá maluco, Ricardo? Tipo isso mesmo. Vira pro lado e dá um tapão menos bens. Não, mas tadinha, ela ficou assustada. Não merecia. Imagina o cagaço que ela levou. Só pra explicar um pouquinho essa coisa da Chevrolet também, que a gente tinha conversado ontem, e aí o Paiga dessas explicações, isso foi em estudos dele, então eu só estou retransmitindo uma informação. Que o carro realmente que faz sentido é o Corvette, mas poderia ser também o Malibu. Só que o Malibu, ele é tipo aqueles sedãs grandes de tiozão, não tem muito perfil do NASCAR. Tipo Fusion? Também poderia ser o Malibu. Ele é estilo Fusion? Aquele sedãzão grandão que não tem muito a ver com não tem muito a ver com carro de estoque, né? Ele tem esse jeitão sedãzão que não tem muito a ver do carro esportivo. O que poderia ser também, eles falaram, é que talvez trouxesse um Impala novo, mas o Impala novo só vem em 2026. Como obrigatoriamente, para você ter um carro, uma bolha na NASCAR, ele precisa ser um carro produzido em série, naquele momento, naquele ano, então vai ter que ser, provavelmente vai ser o Corvette, porque o resto é tudo SUV e picape, então não dá, né? Assim, só se fosse na Truck ou não. Seria, né? No caso então, provavelmente, eu acho que vai ser o Corvette. E tem uma outra coisa interessante sobre o Corvette também. Parece que a GM quer transformar o Corvette em uma marca, não como um modelo de carro. Você transformar numa marca, e essa marca você ter diversos modelos. Então vai ser, por exemplo, como era a Pontiac antigamente, ou o Cadillac. O Cadillac não é um Chevrolet. O Cadillac é uma marca General Motors, mas ele não é um Chevrolet. O Cadillac é uma marca. Eles querem transformar o Corvette numa marca, porque hoje o Corvette é um modelo Chevrolet. Eles querem transformar isso numa marca Corvette. Então tinha um carro Cadillac e depois começaram a sair, virou uma marca e virou vários carros Cadillac, por assim dizer. Não, na verdade a marca sempre foi Cadillac. A marca sempre foi? Sim, só que ela pertence à GM desde os anos 60, se não me falha a memória. Que a GM é a grande montadora, certo? E daí a GM tem várias marcas, Chevrolet, Cadillac, a Chester, na Pontiac, que acabaram, a Holden, aí mostrou o Holden, o Gainsborough correndo de Holden, tinha diversas marcas, né? Ela é o conglomerado. A Chevrolet pertence à GM. Gisberger, né? Você vê ele de Holden. Você vê ele correndo de Holden. Essa Holden que pertencia à GM.
Ele foi convidado para essa prova? Ou ele que veio, ele que vou lá correr e pronto. Foi convidado pra correr no 91. Eu achei que ele chegou, vou correr hoje de NASCAR. Não. Ele foi convidado. Foi convidado. E pro que eu venhamos, o Australian Supercars, comparado a esse carro da NASCAR de hoje, ele é muito parecido. Ele só é mais pesado e um pouco menos potente, mais leve e um pouco menos potente. Tá? Então, de certa forma, é um carro parecido. Para ele não foi tão difícil adaptar para pensar. Mas ele é do turismo, né? A maioria dos campeonatos que ele correu era de turismo, né? Não era estoque. Não, é estoque. Australian Supercars é estoque. Tá, mas teve a outra que ele correu lá. Eu não sei, realmente não sei que de Supercars estoque como NASCAR, como nosso estoque, como... Sim. Deixa eu pegar aqui o que eu tava vendo aqui. A Supercars, sim, é o Touring Cars. Tá, mas Touring Cars não é carro de turismo? Supercars ele é estoque. Ele é uma categoria de estoque. Tá, apesar de dizer que é turismo. Mas aqui tá dizendo que ele correu no Touring Cars. Não, aí é carro de turismo. Não é Supercars. Ele correu de turismo e estoque. Entendeu? Ele com aquele Bathurst New, aquele lá, Bathurst é estoque. É Australian Supercars. 12 horas de Bathurst também. Então é estoque. Não, o 12 horas de Bathurst já é... eu não sei. Porque tem o GT que corre lá. Aí você me pegou se é o Supercars ou é o GT3 que corre. Aqui, ó. Aqui, ele correu de Porsche, de McLaren, tudo GT3 aí. Isso é GT3. Então, sim. O Jorge Gabriel, se o Malibu Pereira é tipo um Santana. Eu vou colocar de uma outra maneira. Não é tipo Santana. O Malibu já tem carro Malibu do Brasil. Deixa eu pensar numa referência. Ele ganhou duas você já viu? Mil. Jorge, se você já ouviu falar no Nissan Altima, ele é tipo um Altima. O Fusion, acho que seria talvez um parecido. Mas eu tô tentando pensar em um outro carro que poderia ser parecido aqui do Brasil. Porque ele é um sedã grande, ele não é médio como um Sentra, um Civic, um Cruze, entendeu? Ele é maior. Tá, vamos lá. Ele ganhou 3 lá da Supercars, ganhou 3 campeonatos. Ele ganhou o campeonato da Blank Pain GT Series. Olha só. E ele ainda participou lá das 24 horas de Spa. Participou também lá das 24 horas de Daytona. O cara é fera aí, ó. Tudo pronto. Zona de reaceleração e bandeira verde. 2 voltas para o final. Vou tentar não gritar muito aqui, senão os vizinhos vão me matar depois. Aí o Van Gisbergen vai se mandando para o final. Vai tentando abrir do Justin Haley. Olha o Elliott ali atrás. Tá chegando então o Lars e o Buchinho para cima dos dois. Nossa, o pneu desses caras deve estar na capa da gaita, desses dois aí. Não sei como é que aguentaram tanto. Como eles balançam ali. Ele tá balançando. Os pneus estão bem desgastados. Só que o do Gisbergen e do Buchinho e do Larson estão no mesmo balaio. O do Gisbergen tá melhor. Sim. O Haley tá na mesma. Porque o Gisbergen parou na 46, o Lars e o Buchinho foi na 41 e os outros, o Haley e o Ed, na volta 30. 30, por isso mesmo. Então assim, ó, esses caras não sei como é que estão aguentando tanto. Eles estão rodando uma pista que tá mais fria. Isso ajuda um pouco, e tá um pouco molhada. Isso ajuda a não desgastar os pneus, entendeu? Mesmo sendo pneus limpos. Ainda umas partes molhadas ainda ali, ó. Pois é. Ó, já tá só com as luzes da cidade ali, ó. Olha, a prova noturna, a primeira prova noturna da NASCAR em circuito de rua. Olha o NASCAR, já fica aí, ó. Ficou legal, ó. Vai ficar bonito, ó. Última volta, bandeira branca. Não tem mais overtime. Esta é a última volta com ou sem bandeira. Vamos lá. Vamos lá, Van Gisbergen.
Olha o que o Justin Haley tá chegando. Será que o Justin Haley vai partir por um tudo ou nada ali pra tentar a vitória? Ou será que vai ficar no colo do Gisberg na sua estreia na Cup Series, num circuito noturno? Tá abrindo. O Gisberg tá andando. Cara, como esse cara é rápido. Ele tá abrindo muito. Mas tem que ver, ele tá com o pneu mais... O pneu tá 16 voltas mais novo também, né? Sim, ajuda. Não é tanta diferença assim, mas ele não precisa economizar bastante. Combustível também, né? Tanto não, mas nem o Haley. O Haley, ele tá com combustível suficiente para terminar a prova. Ponto. Tá. Mas olha só, lá vem ele. Lá vem o Gisberg. Eles vão agora vai passar pro S para ir pra curva da meia-lua, que é exatamente uma meia-lua, né? Essa curva aí. Essa reta meia-lua, sei lá como é que eu vou chamar isso aí. Não, a reta curva. Agora vai pra penúltima curva. Lá vem o neozelandês. Vem para a vitória. Vem na ponta dos dedos, com todo o carinho do mundo. Lá vem Van Gisbergen, apontando a reta principal. Últimos metros e bandeira quadriculada. Vence Van Gisbergen, sensacional na sua estreia na Cup Series. Olha só a felicidade da equipe. Olha só, eles não esperavam que o cara fosse ganhar a corrida, cara. Acho que ninguém esperava que o cara ia chegar ali na sua estreia e ganhar uma prova na Cup, cara. Que coisa. Olha que legal, cara. Olha, eu diria o seguinte, Ricardo, que isso aí pode ser a porta para ele entrar pra NASCAR. Porque ele já ganhou tanta coisa lá fora que se eu tivesse no lugar dele, na idade dele, eu ia pra NASCAR, cara. Dizer a vocês que quem apostou em Las Vegas e Shane Van Gisbergen acabou de ficar rico, porque ninguém esperava realmente que ele fosse vencer. E que vitória incrível desse neozelandês. Como você falou, ninguém esperava. Segunda vitória seguida da Trackhouse, né? Já que o Melancia ganhou semana passada, né? E segunda vitória seguida da equipe do Justin Marks em seu terceiro ano, fazendo muito bonito. E agora trazendo essa joia rara que sabe andar muito de misto, sabe andar muito de estoque. Esse neozelandês parece que é o primeiro a ter vendido. Aí, ó, vamos lá. Venceu a corrida, sua primeira carreira, corrida na carreira. Ele é o 7º piloto a ter feito isso, sendo que o último foi Johnny Rutherford. Sim, aquele mesmo que foi campeão de Indianápolis em 1963. Ele é o primeiro piloto em quase 50 anos, a ganhar uma corrida na sua estreia na NASCAR. Isso é incrível o que ele acabou de fazer. E esse cara, olha, eu não sei se ele viria para NASCAR, se vai ter uma chance, enfim, ele vai demorar muito para se adaptar aos ovais, mas nos mistos, que monstrinho que esse cara é. Mas eu acho que o cara se adequa mais rápido do misto pro oval do que o contrário. Não sei, eu confesso que eu acho que são tipos de direção muito peculiares. Então, ele veja o Will Power. Ele é o atual campeão lá. Ele já tem 3. Lembra? Ele tá quase. Ele poderá ganhar esse ano. Então. Manuel, lembra como que o Will Power sofreu pra aprender a andar de oval, né? Você lembra, né? Sim. Você lembra? Foram quase 10 pegar o jeito. Então. Ele sofreu. Não é fácil. Mas é o jeito dele, né? Porque outros não sofreram tanto. O Bourdais não sofreu tanto. E olha que o Bourdais nem gostava, né? Mas só um exemplo. Então, o cara ele tem tantos anos lá de... O cara tem 15 anos de coisa lá, cara. Eu, por mim, eu saía de lá e já vinha pra cá. Eu acho que qualquer equipe aceitaria ele pra correr a temporada completa. Pagar ele, por que não? Olha, ele vai pra galera. Tá fazendo zerinho. Olha só. Olha que legal, cara, que legal. O Jorge Gabriel falou um negócio legal, que é a primeira vitória do Projeto 91. É verdade. Primeira vitória deste carro. O 91 nunca ganhou? Não. Ele é um carro de convidados. Inclusive o Kimi Raikkonen correu com esse carro, né? Ano passado. Então ele é um carro que ninguém usa, assim, no geral, é isso?
Não corre a temporada inteira. É o carro de convidados. Que interessante. Tô falando pra ele pegar a bandeira, ele nem sabe que tem que pegar a bandeira. Mas ele pega se ele quiser, né? Não, tem que pegar. É um procedimento. A Sunoco paga pra isso, né? Tá, mas se ele não sabe, eles não vão punir o cara, né? Se ninguém falou pra ele. Não, vai pegar lá. Daqui a Ou pouco alguém vai levar pra ele, né? Pode ser. Good buddy, fellow Kiwi and IndyCar driver Scott McLaughlin. He said he's one of the smartest race car drivers I've ever had to compete against. Eu tô um pouco adiantado. Posso ler todas as entrevistas? Vai. Perguntar se você pensava em vencer. Lógico que eu pensava que eu ia vencer. É um sonho virando realidade. Como é que foi os restarts finais aqui? Eu comecei a pensar em estratégia, então um pouco preocupado como é que o carro ia levar, né? Porque é um carro que não conhece, mas conseguiu deu tudo muito certo. E como é que é uma coisa você começar a corrida 1h da tarde e terminar no fim da tarde, como tá agora? Eu falo pro jovem, aqui um recado pro jovem, que tudo é possível. E o suporte dos fãs de lá é incrível. Eu não acredito, é um sonho virando realidade. Ele falou assim, se você conseguir, se você quiser correr na Cup, acho que abriu a porta dele. Se me quiserem, eu venho pro ano que vem de boa, eu fico com o piloto o ano inteiro. Eu falei, ó. Muito bom. Dele, cara. Caraca, que incrível, numa pista estreante, um piloto estreante. Ó, que coisa incrível. Que coisa incrível. Que pilotagem, nossa, nota 1000 que ele fez hoje. A maneira que ele passou o Haley, ele foi muito inteligente, né? Porque ele sentiu que o Haley ia passar, se ele tentasse se forçar naquela perninha, ele ia ter problema, ele ia bater com o carro no muro. O que ele fez? Vou deixar o Haley passar, eu vou fazer o X por ele, que depois a curva é pra dentro, fecho por dentro, freio com tranquilidade, com o carro equilibrado e faça a curva. Ele foi muito para pensar aquilo de sangue quente. Cara, isso é para poucos. Por isso que eu falei que foi uma manobra das incríveis que eu já vi. É o fato de você ter pensado em fazer aquilo naquela situação com um carro que você não conhece, ainda ter sangue frio de pensar isso. Por isso que eu falei, foi incrível o que ele fez. Essa manobra para mim foi, acho que, a ultrapassagem do ano no automobilismo mundial. E dificilmente alguém vai superar, minha opinião. Passar rapidinho aqui a posição, depois do Jason Haley, o Elliott, o Larson, o Buchinho, o Cindric, o McDowell, o Logano, Gibbs e Buescher os 10 primeiros. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ricardo. Essa pista aí, se ela entrasse noite adentro, mas tem poste de luz, tu acha que daria pra NASCAR fazer? Não, é muito pouco? Muito pouco. Pra você ter uma ideia, eu vou dar uma referência pra você de Singapura, tá? Singapura da Fórmula 1, ela tem iluminação garantida de 2.100 lux na pista inteira. Isso, para você ter uma ideia, é 3 vezes a iluminação de um estádio de futebol nível FIFA, tá? Ou seja, eu estou falando de 3 vezes um bom estádio de futebol. Aquilo dali, male, você consegue ver o carro de frente, entendeu? Não é adequado para uma corrida, para uma coisa. Você precisa ter uma iluminação muito forte. Vou dar até aquele exemplo. Lembra quando fizeram aquela iluminação de Cleveland, lá na Chuck Car? Então, aquela era bem menor que 2.100 lux e o pessoal reclamou pra caramba que o pessoal não conseguia ver no final. Então, amigo, precisa ser um negócio muito forte. Precisa ter refletores fortes, uma energia forte disponível para poder fazer uma corrida noturna. O que você tem de iluminação de rua, o melhor que ela seja, não dá conta. Acho que bate 250 lux no máximo. É tipo 10% do que você teria que ter numa situação de Singapura, só para dar um bom exemplo. É que em Cleveland eles colocaram lá, porque não tinha, né? No meio do aeroporto, não tem. Mas aqui eu perguntei porque, tipo, é no meio da cidade, no meio das ruas, que já tem iluminação natural, não, digo. Mas mesmo assim,
É isso que eu falei, 200, 250 lux. Para você ter uma ideia, a segurança do trabalho exige que a tua baia de trabalho tem que ter 500 lux. Ou seja, a iluminação da rua é metade do que você tem que ter na tua baia de trabalho e 10% do que você tem que ter numa corrida noturna em nível bom de iluminação. E detalhe, os pilotos ainda reclamam de Singapura, tá? Falam que não é tão bom, dá para ver bem, mas nenhum Brastemp também não. Então, se você vê que 2.100 lux ainda é pouco, tá? Por isso que eu falo que de rua, esquece, não tem jeito, não dá não. E sabe o que me lembrou essa corrida? A Austrália 94. Sim, da Fórmula Indy. Eu lembro que eu vi essa corrida e eu vi amanhecer na rua antes de dormir. Eu lembro muito bem. E eles, tanto que eles tiveram que encerrar mais cedo, se não me engano, foi o Michael Andretti que ganhou, não foi? Foi, e acho que eles encerraram... eles tiveram que encerrar mais cedo porque estava escurecendo. Só não sei o porquê que ficou tarde. 8 voltas a menos. Não, teve bandeira vermelha. Teve bandeira vermelha. A largada saiu 2 horas atrasada. Foi um rolo aquilo aí. Porque assim, eles queriam esperar a pista secar. Aí secou. Quando ia largar, choveu de novo. Os caras seguraram. Sabe? Besteirinha, bobagem. Eles seguraram sem a corrida querer, aquela foi, eu diria que foi a primeira prova noturna da kart, pelo menos. A primeira prova da história noturna. Porque a primeira realmente foi um oval, foi aquele lá de 2003, cara. Foi o oval lá, o mini oval que fugiu o nome lá, como é que é o nome? O mini oval lá. Aquele de meio. Disney? Não. 2003, cara, na Champ Car. Ah, tá. Milwaukee, não foi Milwaukee? Isso, Milwaukee. Foi Milwaukee, foi o primeiro oval. Mas ali a intenção foi fazer, né? Acho que seria legal o Milwaukee repetir assim, essas corridas noturnas. E aí depois teve essa daí de Cleveland, depois só as de Las Vegas que teve na Champ Car lá. Mas, então falando de Milwaukee, tá forte o rumor de Milwaukee cara, voltar pra nunca devia ter saído, cara. Porque acho que depois de Indianápolis, acho que Milwaukee é a mais antiga. É mesmo. A que mais teve provas acontecendo, né? Na verdade, Milwaukee é mais antiga que Indianápolis. Sim. Mas entrou na Indy depois de Indianápolis, não entrou? Sim, claro. Quer dizer, claro. eu acho. Sim. Sem dúvida. E sem contar Indianápolis é a que mais teve provas sendo executadas. Então acho que eu diria que é a pista mais tradicional depois da IndyCar, dependendo de Indianápolis. E tu acha que esse fato dessa Chicago chegar no finalzinho da prova e que aí a iluminação já tinha acendido a iluminação e tudo mais. Será que isso aqui não pode ser uma dica, um incentivo para a NASCAR pensar em futuramente fazer uma prova noturna, assim, de misto ou de rua? Tu acha Se alguém quiser pagar por isso, eles vão papar fácil. Lembre que Las Vegas da Fórmula 1 vai ter, né? Então pode ser uma porta de aberta, uma porta aberta para isso. Mas ele teve que rever muitas coisas. E outra coisa, me preocupou muito essa chuva em Chicago, porque era uma situação que era para ter tido corrida há 4 horas atrás. E, no entanto, tiveram que segurar a largada porque não tinha condições de dar algum grosso, não tinha corrida. Isso é problemático. Não pode, tá errado. Não teve nem a Xfinity não terminou com o resultado. É que tava chovendo até um pouco antes da Cup. Aí parou de chover, eles secaram e entrou uma hora depois. Tudo bem. Se você não tem condições de deixar aquela pista seca, de você poder fazer uma coisa de chuva sem formar o mini alagamento que formou, é um alerta. Tá errado isso. Eles precisam rever isso aí antes de pensar em continuar. Mas se bem que eles estão querendo já assinar com 3 anos já, então tomara que eles pensem alguma coisa para mas é que aí pra ter o azar de no ano que vem chover de novo aí, tem que ter muito azar, né? Não é azar não, é verão. Verão chove. Eles têm que estar prontos para isso. Mas exatamente na mesma data, vamos supor que eles botem pra mesma época do ano, ali pra mesma data ali, ou próximo dessa data aí. Verão chove, é natural. Você tem que esperar por isso. Me surpreenderia se não chovesse. Entendeu? Mas isso aí que senão já, o pessoal não aguenta mais, então já foi todo mundo embora. Não, mas aí é isso daí. Eu acho que
que seria uma dica aí pra a NASCAR. Eu não ia ficar brava, ela ia gostar da ideia, né? Se alguém quiser pagar, porque vai ser bem mais caro. É claro, né? Mas É então claro. é isso. Ricardo, valeu aí pela participação aí na finaleira. Vou agradecer o pessoal que tava aqui, o Flávio, o Jorgito, o Henrique Cavalcante, a Eliane. Tem mais um ou outro aí que estavam comentando aí mais pro início da prova. É isso aí, pessoal. Forte abraço para toda a comunidade nascariana. Racing Life Automobilismo é vida.